Então, bom dia, meninas, mulheres, gurias. Aqui no Sul é gurias, né? Então, vamos Natália, começar. Hoje a gente vai falar de gestão, de organização. Pra gente, eu começo com um tópico de redes sociais. Mas eu entendi que a dor de vocês duas é a gestão e a organização do escritório. É o que tá uhum, doendo mais. Então, a gente vai primeiro para o que dói mais e depois a gente vai para o que dói menos, né? Porque uhum. eu disse, vou ao assunto que realmente para vocês já começarem a colocar em prática. A Ivete de São Paulo, né? Ribeirão Preto, São Paulo. Isso, a Camila de Minas. A Ivete estava conversando comigo. Camila, ela tem duas advogadas, duas colaboradoras e uma secretária. E ela disse que o pepino dela maior é com a secretária. E eu quero entender o teu negócio, quantas pessoas trabalham. Então, lá no escritório hoje, né, porque eu fiz umas mudanças, eu Uhum, tenho uma secretária que ela tá uhum. com a gente há 6 anos. Ah, uma vida. Uhum, E aí ela começou a fazer direito, ela tá no quarto período. Então, eu subi ela porque a gente tem dois escritórios, a parte administrativa, que é o meu marido que faz, e ela trabalhava com ele, né? Aí, como ela uhum. começou a fazer direito, e eu tava tendo muita dificuldade de achar uma secretária pro judicial, a gente decidiu, né, que como ela é muito boa de serviço e começou o direito, a gente subiu ela. Então, o meu problema ali com a secretária, graças a Deus, eu, Superado. eu consegui superar. E aí, eu tenho hoje uma advogada que trabalha lá no escritório comigo. Eu tenho uma estagiária, mas ela está formando agora no final do ano, mas ela já tem cliente, ela passa para mim, claro, mas ela já é bem ativa, só está esperando formar e pegar a carteirinha, passar na Uhum. prova. E eu tenho uma outra advogada que me ajuda a cumprir os prazos, ela fica de home office. Tá, então tu tem Então, duas advogadas, uma presencial e uma online, uma estagiária e uma secretária. Então tu tá com quatro isso, pessoas e a Ivete tem três. Isso, Ivete? Isso. isso, aham. Como é que é a contratação, Ivete, dessas advogadas? É advogadas associadas, são CLT? Como é que é? São CLT. Ah, tá. Eu as Então, contratei de CLT. É. tá. E elas Então, têm, além do mínimo, o que ultrapassa em comissão, elas recebem. tá. Daí Eu tu pago o mínimo, paga o piso dela. isso, e a gente faz o cálculo das comissões que elas têm, e se o valor das comissões ultrapassa o piso, eu pago o excedente. Tá, então as três são CLT. As três. Tá. E tu, Camila, como é que é a tua situação? Então, antes de fazer essa mudança, que essa mudança agora tem 30 dias, né? Uhum. Era CLT também, né? A minha funcionária que estava lá era CLT, só que aí ela passou na UAB, aí ela pegou a carteirinha e falou para mim assim: agora eu sou advogada e eu quero mudar as coisas. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema, Uhum. vamos pensar. Só que aí quando eu subi a minha outra funcionária, que é essa que eu te Uhum. contei agora, que eu contei para vocês, ela se sentiu assim, eu não sei o que que aconteceu. Ela falou para mim que 2 alfa no mesmo espaço não dava certo e pediu para sair. E assim, ela, não sei se ela ficou com medo, não sei. Aí, agora a forma que tá hoje, eu Uhum. tô com a Emily, que é a que eu te falei, que tá formando, que Uhum. vai pegar o AB, vai tá na prova, questão da prova. Uhum. Ela não quis de jeito nenhum o registro, ela quer parceria nos processos, porque ela tem muito cliente e ela quer ser livre, porque ela visita cliente, ela corre Tá, atrás de então ela quer cliente, ser associada. Isso? associada. Tá. E a outra, ela também, que é a Letícia, que já é advogada, ela também quer ser associada, ela não quis registrar. Ela falou para mim: Camila, eu fico um período te ajudando, Uhum. faço audiência, peticiono, mas o período da manhã eu quero ser livre. Eu quero atender meus clientes, eu quero parceria com você e eu não quero CLT. Eu falei: tudo Tá. bem. Não, eu quero. Eu perguntei isso porque o que que acontece? Camila, tu vai ter que.
criar, tu já tem a sociedade de advogados, Sim, não, registrar. não. Ah, É porque então, como isso aconteceu tem menos de 30 dias, né? Aí é onde que agora eu sim, até te sim. perguntei aquele dia. Isso, então assim, o primeiro passo, claro que hoje, depois até vou te mandar ali os dados, como é que tu vai fazer, tu tem que abrir a sociedade de advogados, registrar perante a OAB, tu pode fazer de forma sozinha, mas dá um pouquinho de trabalho, ou tu pode contratar um contador para fazer. Depois disso, eu tenho um modelo de contratos de associadas, daí tu vai ter que registrar esse contrato de associada perante a OAB para te não ter risco trabalhista, tá? Que é o Tá. que a gente tem mais receio, porque um advogado, se te botar na justiça reconhecendo o vínculo, ela vai te dar um passivo trabalhista bem grande, tá? Então, a Uhum. gente tem que ter esse cuidado. Se a Ivete, a gente já pensando em escalar, o fato da gente escalar com associada é melhor, porque a gente não tem aquele compromisso de ter o dinheiro todo mês para pagar, que acaba sendo um valor alto. Então, assim, o que que eu tenho feito dentro do escritório agora que eu estou aumentando, quero escalar os meus nichos dentro do escritório? Eu estou fazendo seleção de associadas. E daí a margem para associada, algumas colegas minhas de mentoria que a gente faz, de grupos fechados, elas pagam em torno de 23%. Eu achei muito pouco, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Então, assim, eu ofereci para as minhas 30%. Então, eu É o que eu fico. também fechei lá, escutando. Então, assim, só que daí o que que eu faço? Hoje eu tenho uma parceira que, como é que é? Ela atende dentro do escritório outros nichos que eu não faço e o cliente é dela, né? Daí, na verdade, fica ao contrário. Ela daí paga o marketing, ela faz tudo e eu fico com 40%. Só que eu percebi que esse negócio associado é melhor. Porque o que que acontece? O que que eu propus para as associadas? O cliente é do escritório. Claro que é melhor para o escritório, mas também me dá mais responsabilidade, porque, querendo ou não, o cliente vai ficar dentro do meu software, eu que vou ter que, se daqui um pouco ela quiser me abandonar, eu vou ter que arrumar outra associada para dar conta daquilo, tá? Mas para o crescimento, o escritório, o cliente vem agora, ele fica no meu software, eu que cuido dele, eu que cuido não, ela que cuida, mas se ela for embora, o cliente vai ficar comigo, tá? Eu vou passar 30% para ela, então, assim, o faturamento vai ser dentro do CNPJ do escritório, dentro da nossa plataforma de pagamento, e eu repasso os 30% e pago o imposto em cima daquilo que eu vou pagar para ela, tá? Faço tudo certinho. Só que. E elas aceitaram, tá? Então, só para vocês entenderem que daqui a um pouco dá para trabalhar algum outro nicho dentro do escritório, uma associada, sem a gente ter que estar tirando dinheiro do bolso. Só que eu vou fazer a prospecção de cliente, eu que vou fazer. Eu vou As minhas lá, desculpa, Claro, pode vai. ter. Isso, eu quero que vocês vamos interagindo aqui. As minhas lá, Daniela, Uhum. elas mudaram, as duas mudaram, uma era de uma cidadezinha perto daqui, a outra de outra cidadezinha perto. E aí elas quiseram ter a garantia do fixo, porque elas têm compromissos que elas assumiram e que precisa do dinheiro todo mês. Então, por isso que a gente combinou CLT. E a gente combinou uma escala de honorários. Então, depende da fase em que está o processo que elas atuam, os meus processos, né, que elas me ajudam, que elas fazem. Se ela pegou na execução, é 10%, se pegou no início, é 30%. Então, a gente fez uma escala para poder considerar em que fase que elas começaram a atuar. E Uhum. nas ações que elas fazem, sob minha OAB, minha responsabilidade, mas elas fazem, porque eu só faço previdenciário, eu desconto 4,5% que é imposto e Uhum. divido por 3, o que sobra. Então dá 33% para cada uma, né? Porque Daí elas vocês fazem dividem, como. é como se elas fossem as outras duas, fosse sócia de serviço tua. Só que todos os gastos são meus. Uhum. Tu só tem que cuidar, Ivete, assim, o que que tu paga tu paga o piso para elas na carteira? Sim. Tá, é que deve ficar bem pesado, né? Não sei te dizer exatamente agora, está na contabilidade, teria que ver, mas é um peso. Eu acho que tu tem que cuidar, porque na verdade essa margem de 30%, tu faz a contabilidade, eu acho que aí tu tá tendo prejuízo. Porque o que que acontece? Hoje, eu dentro do escritório eu dou margem de 3%,
para minha gerente, que vai se formar agora há pouco, e eu vejo que as outras advogadas que a gente conversa muito, que a gente faz mentorias mais avançadas, elas não dão um percentual assim tão alto. Claro que agora já está implementado, né? Já, isso que eu estou pensando. Já está implementado. Claro que daí o que acontece? O momento que tu fizer todo o levantamento de custo, porque o que acontece? Tu paga a estrutura, tu paga contador, tu paga a sala, tu paga a secretária, tu paga tudo. Software, tudo. E Uhum. elas recebem 30% limpinho, né? Então, assim, com certeza elas estão ganhando mais que tu, pela Com certeza. logística. De tu Sim, colocar na ponta do lápis todas as tuas despesas, acredito que para elas o livre 30% é melhor que tu com todos esses encargos. Então, daqui um pouco, sim, quando tu fizer todo um estudo, todo um levantamento, cabe daqui um pouco sentar e conversar. Porque a estratégia de captação, quem é a mente do escritório é você, né? Tá? sim. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui, o que a gente vai conversar agora. Daniela, Hum, só para complementar, lá no escritório, o que que eu fiz com essas questões da parceria? uhum, Eu coloquei 70% para o escritório quando os clientes são nossos, né? E 30% para parceira, para uhum, quem eu passar ali. E quando o cliente é delas, eu uhum, fiz 60%, não, como que é? 60% para elas e 40% para mim. uhum, sim. Eu fiz 50-50, mas e daí assim, como a gente tá, a minha experiência que eu tenho de sociedade, para mim, eu já tive uma sócia, tá? Há um tempo atrás. E daí o que acontece? Acabou a sociedade, fica aqueles processos, quando a gente dá assim, eu vou te dar margem nos processos que a gente entrou junto. Então, assim, eu já deixei bem clara para elas. Enquanto vocês estiverem trabalhando dentro do escritório como associada, vocês vão ganhar um percentual em cima do que entrar. Vocês saíram do escritório, deu. Porque o que acontece? Essa minha sócia, eu tenho processo até hoje com ela. E daí um estresse, porque daí quem faz os processos sou eu, ela não faz. E daí ela vem me cobrar só os valores, agora vai sair, ó, um alvará. Daí tu ainda enche, eu tô sendo bem honesta com você, mas daí a gente já tá cansado, mas daí tu tem que pagar, né? Tu se comprometeu, tu vai lá e paga, mas eu não acho mais justo. Igual agora a gente fez um Uhum, acordo, um processo de acidente, vai dar 30 mil reais, eu vou ter que dar 15 mil para ela. E ela não fez nada. Só que na época eu era uhum, sócia com ela. Só que acabou a entendi. sociedade, o processo ficou comigo, eu que fiz tudo, agora chegou na hora do final, que veio o valor, ela quer a metade. Se eu entendi, a parceria que você faz é 50-50 e a ação é do escritório. Então, se a pessoa resolver sair, ela não tem mais nada. Isso. E- E daí da associada também, da associada também. Daí, na Sim, verdade, da associada é 30, ela fica com 30, eu fico com 60, com 50 70, né? das que trabalham com você. Não. Por exemplo, se ela trouxer o processo, é 50% para cada um. Agora, o processo veio assim, o cliente chegou lá do escritório em função do meu nome, chegou através de campanha, é 30% para ela e 70% para o escritório, tá? E daí o Uhum. pagamento dela é através de RPA, na verdade, daí eu vou tirar a nota fiscal do serviço que o cliente pagou R$ 1.000 aquele mês daquele processo. Eu vou dar os R$ 300 dela, né? Vou pagar nota, vou pagar imposto e vou passar para ela, tá? Mas o dinheiro vai vir pela conta do escritório. Entenderam? Sim, Tá? entendi. Aqui, ó, a gente iria trabalhar função do digital, então a gente vai trabalhar hoje como preparar o nosso escritório para o crescimento. Questão de rotina de escritório, tá? Contratação e processos internos. Alguma de vocês já tem processos internos desenhado? Não. Não, Tá. Não. Então, assim, ó, primeiro passo, eu vou falar da contratação, tá? A contratação hoje, quando a gente vai contratar um funcionário, eu sei que a Ivete contratou a melhor amiga dela. Faz parte, isso acontece. Às vezes a gente, né, faz isso, mas quando não dá certo, às vezes é necessário, às vezes, algumas conversas difíceis, tá, Ivete? Hoje eu ainda estava conversando, falando na live, porque o que acontece? Às vezes a gente vai lá, fala, mas às vezes a gente tem que ter conversas de adultos, às vezes quando não dá mais certo.
e pronto, tá? Ou fazer algum alinhamento, né? Ver se realmente a pessoa consegue mudar. A gente faz algum alinhamento, faz algum feedback e tenta mais algumas vezes. Se não der, depois tu desliga. Então, a contratação, o primeiro passo que eu faço dentro do escritório quando eu vou contratar. Primeira é a entrevista, tá? O meu teclado digitando está incomodando vocês? É que eu não tô nem vendo, tô aqui, engatei a primeira. Não, é que eu fico com medo de vocês estarem ouvindo eu digitar. Não, Não. Daí deixa eu vou falar um pouquinho, depois eu paro e vocês já vão ir tendo alguma pontuação, vão falando junto comigo, tá? Então, eu... assim, ó, contratação. Hoje, dentro do escritório, porque a gente, como advogado, a gente tem muito medo de contratar. Não sei se é só eu, mas eu morria de medo de chegar no final do mês, como é que eu vou pagar esse povo, né? E tudo é caro. Então, assim, eu comecei a contratar muitos estagiários e menor aprendiz. E eu vou te dizer assim que está sendo maravilhoso, tá? Do tempo que eu tenho contratado eles. Por quê? Porque são pessoas que tu consegue pagar mais barato, que tiram um monte de coisas operacionais da gente e eles fazem muito bem. Claro que tu tem que treinar, tu tem que selecionar, mas eu tenho estagiários hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está com 9 pessoas dentro do escritório. Eu estou com 2 estagiários nível médio que estão saindo do segundo grau, que eu pago R$ 500 o turno por mês. Por quê? Porque os pais querem incentivar, os pais querem que aquele adolescente aprenda. Então, para mim, financeiramente é bom e para eles também é bom, tá? E eu vou dizer para vocês que a gente tem 3 coisas para a gente incentivar o funcionário. E a última delas é a remuneração. Então, o funcionário ele não se motiva pela remuneração. Tem coisas que a gente faz que motiva muito mais. Então, o fato deles receber R$ 500, eu tenho fila de espera para trabalhar comigo. Gente de segundo grau. Então, eu quero dizer para vocês que daqui a um pouco a gente começa a contratar mais pessoas para aliviar a nossa agenda, tá? Então, o que que eu faço? Primeiro passo. Hoje a gente tem agência aqui dentro da minha cidade que dá uma pré-filtrada nos candidatos. Caso vocês não tenham, tem 2 opções. Ou vocês vão botar nas redes sociais. Eu, lá no início, o que que eu fazia? Mandava para a faculdade pedido de indicação ou para as escolas. Alguma escola perto do escritório eu quero indicação lá da diretora de alunos que sejam os melhores da sala. E eles mandavam, os alunos ficavam super felizes. Chega lá os alunos, tá? Aqui, primeiro etapa, entrevista, tá? Vai entrevistar eles. Aqui tem 21 perguntas. Agora até vi que alguma aluna, acho que pegou quando eu mandar para vocês, vocês façam uma cópia, tá? Porque aqui, com certeza, ela fez entrevista com alguém e ela já respondeu que a pessoa estava falando, tá? Ó, os defeitos, nervosa, ansiosa, impaciente. E eles falam, tá? Eles falam. Então, vocês deixam eles falar. E daí, o que que eu faço, tá? Por exemplo, assim, tem aqui o documento, eu faço a cópia e daí já vou, em outro documento do Word, eu vou colocando o nome. Por exemplo, assim, ó, eu vou fazer para vocês. Eu tenho as perguntas, daí vai ler até a Maria lá. Daí eu boto as respostas que a Maria me deu, tá? Sou ansiosa, não sei quem. Daí depois veio a Júlia. Daí eu vou colocando a resposta delas, na medida que eu vou conversando, eu vou colocando ali. Porque daí depois eu vou saber qual que eu vou selecionar, tá? Então aqui estão as perguntas, tá? Os defeitos, as qualidades. Uma coisa que eu gosto de perguntar muito, vamos ver se ela perguntou isso aqui, que eu quero, que é uma das perguntas que eu gosto mais. Ela pretende trabalhar em equipe. Aqui, esse daqui. Como você avalia o cenário no nosso país? Gente do céu. Esse daqui, são perguntas que a gente não pergunta habitualmente, né? Mas aqui tu já vai ver se vai se alinhar com a tua cultura, com os teus valores ou não. Porque uma vez eu perguntei para uma, o que tu avalia o cenário atual do país? Ela disse, eu acho que tem que ter divisão de valores, quem ganha mais tem que dar para quem não tem. Daí, como é que eu vou contratar uma pessoa, eu super mega empreendedora, onde ela, na cabeça dela, quem tem mais dá para quem não tem? Não vai se alinhar comigo. Nada contra. Mas ali já nas perguntas a gente já percebe quem vai dar certo e quem não vai dar, tá? Até as perguntas, tudo ok? Sim.
Alguma Sim. pergunta? Eu só pensei se eu não poderia fazer algumas perguntas agora, depois que as minhas Pode, advogadas já estão pode, contratadas. pode. Na verdade, Pode? agora tu está no momento, a gente vai ter momentos, tá? Agora de perfil comportamental, de avaliação de liderança, avaliação de colaboradores. E vocês estão no momento que vocês vão chegar um dia lá e vão dizer assim, gente, agora eu estou fazendo uma mentoria e a gente vai ajustar algumas coisas aqui no escritório. E eu vou precisar conhecer um pouquinho melhor vocês. E vou querer avaliar a minha liderança. E a gente vai começar a fazer esses movimentos. Então, agora é o momento de vocês começarem a fazer isso, tá? Então, até aqui, ok? Ok. Então, vamos lá. Depois da etapa da contratação, a gente fiz a entrevista. Junto com a entrevista, perfil comportamental. Alguém de vocês já fez perfil comportamental? Não. Não, tá. Perfil comportamental, hoje, 80% das pessoas, elas são demitidas pelo seu lado comportamental. A gente contrata pela parte técnica e a gente demite pelo comportamento. É muito mais fácil eu ensinar uma pessoa a fazer uma petição do que eu moldar ela, o comportamento dela. Tá? Então, realmente, hoje eu olho muito mais o comportamento do que a parte técnica. A parte técnica eu desenvolvo depois. Perfil comportamental, ele vai dizer como a pessoa é. Esse aqui é um perfil, ele é mais enxuto, mas tem na internet perfis muito mais complexos. Mas eu uso esse, eu acho, me supre a minha necessidade. Como é que vocês vão fazer? Isso vocês vão fazer e vão fazer com a equipe também. Cada linhazinha dessa aqui, ó, vocês vão preencher o que mais tem a ver com vocês. Ah, eu sou autoconfiante, eu sou comunicativa, eu sou acolhedora, eu sou autodisciplinada. Vocês vão marcar um X. Sou proativo, marco aqui também. Lá no final, vocês vão somar. Ah, aqui deu 10 pontos, aqui deu 5, aqui deu 4, aqui. O que der mais pontos é o teu perfil predominante. O que der segundo ponto são o teu perfil complementar. Aqui são os perfis, ó. Comunicador, daí conforme aqui a resposta, ó, tá vendo, ó, executor, comunicador, planejador, analista. Estão vendo? Tá? Aqui, ó, dei comunicador. O que é comunicador? O próprio nome já diz, né? Pessoa que tem facilidade de comunicação, vai ter facilidade em vender os serviços de vocês, vai ter facilidade em atender o cliente. Então, o perfil é esse. O planejador e o analista são pessoas mais voltadas para trabalhos introspectivos. Fazer uma petição, fazer um projeto interno, para arrumar alguma rede social, são pessoas que não têm tanta facilidade com a comunicação. O executor é alguém que tu vai mandar fazer, ele vai fazer. Só que pode ser que às vezes ele faça de qualquer jeito, porque ele não se atenta aos detalhes, tá? Ele vai executar. Então, assim, ó, quando eu vou contratar alguém, é igual a minha última contratação, foi para vendas, eu queria alguém que vendesse dentro do escritório, que a gente vende online. O que eu queria? Eu queria alguém comunicador, tá? Então, eu já fui com esse olhar aqui, ó, eu quero um comunicador. Por quê? Porque eu queria alguém que vendesse online, tá? O que acontece? Tinha uma aluna minha, a Vivi, até tua indicação aí, Camila. A Vivi queria selecionar alguém para vendas. Ela disse, Daniela, não achei ninguém comunicador. A menina que eu gostei é planejador. Eu disse, não tem problema. Planejador também vende. Por quê? Porque as pessoas que vão comprar, também tu não vai vender. A pessoa que é planejador também vai conseguir criar uma conexão com pessoas mais introspectivas. Claro que a gente vê que a gente vai ter mais resultado com comunicador, tá? Mas é um perfil um pouco mais difícil. Entenderam? Sim. Sim, não entendi como que responde as perguntas. Um xizinho do que mais a D, mas e as cores? Não, as cores é só é que as cores ele estava em colorido aqui, mas as cores é independente. Só vai botar o número aqui, ó. Ó, o vermelho vai ser o executor lá, ó. Tá vendo? Então, mas ali, pelo jeito, a gente vai ter que marcar quantos xizinhos verde fez, quantos xizinhos amarelos. Isso. E daí do E no arquivo executor. tem. Daí do executor deu 10. Daí tu vai lá, deu meu perfil, é vermelho, executor. Tu vai lá olhar tuas características, entendeu?
Ivete? Daquilo que você vai mandar, tem as cores aqui. Tem as cores. Aham. Sim, porque assim, o primeiro aqui, ó, essa lista, se Entendi. preencher mais, vai ser executor. Ah, tá. Se der mais Entendi. esse daqui, vai ser comunicador. Se der Entendi. É por mais, lista, então. é As por cores linha, estão escritas. Coluna, por É. coluna, por né? coluna, Uhum. isso, tá? Agora eu entendi. Entendeu? Obrigada. Tu vai preencher, tu vai analisar assim, só que tu vai somar assim, Aham. entender? Tá? E é bom vocês olharem isso, sabe por quê? Até para o pessoal já que está no escritório. Eu tinha um problema lá que eu tinha, a minha secretária, ela que estava vendendo. Só que ela não tinha perfil de venda. Aquilo para ela era um sofrimento. E daí o que que tu faz? Quando tu vê que o perfil da pessoa não está adequado à atividade dela, tu pode manejar ela, tu pode botar ela meio turno, fazer algo que realmente ela goste mais, que ela tem mais desenvoltura, porque ela vai te entregar mais resultado, tá? Então, fizemos a entrevista, fizemos o perfil. A terceira coisa que a gente faz, tá? A terceira coisa é um teste. Eu faço essa atividade quando eu vou contratar. O teste é o seguinte: quando eu vou contratar alguém para vendas, eu digo assim: pega o telefone, eu preciso que tu faça uma simulação que tu vai vender um cálculo de aposentadoria. No caso da Camila, pode dizer assim: eu preciso que tu faça uma simulação que tu vai atender alguém do DPVAT. Esse atendimento, essa simulação, tu pode me mandar por áudio, tu pode me mandar por vídeo. Eu geralmente peço para eles me mandarem depois. Por que isso? Vai dar tempo da pessoa pesquisar o que é cálculo de aposentadoria, vai dar tempo da pessoa pesquisar o que é DPVAT, e ela vai montar e vai me mandar. Aí eu já vou te dizer que 50% vão te mandar, 50% não. Então, tu já tira aí quem é comprometido, quem não é, tá? E daí, gente, a última vez que eu fiz seleção, elas estudaram cálculo de aposentadoria, teve uns que me mandaram e elas foi de tirar o chapéu. Foram pro Google, foram, sim, super proativas, tá? Tem mentores meus e professores que falam que dá para a gente fazer esse teste já na hora. Por exemplo, um teste que seja um pouco mais fácil. Ah, eu quero que tu faça uma simulação de atendimento aqui no escritório. Alguém me ligou. Ah, vou fazer, estou te ligando. Ah, aqui do escritório da Camila, escritório de advocacia da Camila, DPVAT. Vê como é que ela vai fazer. Entendeu? Tu faz de conta que é o cliente, ou, né, no caso da Ivete, que é a previdenciária, e vê como é que ela vai se sair. Se ela se sair muito ruim, daí tu vai dizer assim, olha como é que tu tem que fazer. Tu pega o telefone e diz, bom dia, aqui do escritório de advocacia Daniela Rocha, o que que seria para o senhor? O senhor gostaria de saber mais sobre aposentadoria, mais sobre DPVAT? Como eu posso lhe ajudar? Deixa ela ver como é que tu faz. Daí tu pega o telefone e diz, olha, agora vamos fazer de novo? Tu deixa ela fazer de novo, faz o teste de novo com ela. Se ela conseguiu pegar aquilo que tu está ensinando, ela tem muito mais chance de te dar resultado no teu escritório. Por quê? Quando a gente contrata uma pessoa, a gente contratou essa pessoa. Ela tem de 3 a 6 meses para aprender a rotina do escritório. E a pessoa que pega rápido, tu vai conseguir treinar ela mais rápido e ela vai aprender. A gente vai conseguir moldar ela mais rápido. Ok? Então, de contratação, tudo certo? Bom, interrompi aqui. Alguma dúvida? Não. Não? É possível fazer contratação dessa forma? Fica Ah, mais com fácil? certeza. Sim. Fica mais Nossa, se eu assertivo, né? tivesse. E aí, Eu tive uma. Fala, Camila. A última contratação que eu fiz, né? A menina, eu acho que se eu tivesse feito todo esse parâmetro usado, às vezes eu não tinha contratado. Ela é boa de serviço, ela é comunicativa, ela cativa os clientes, ela vende. Só que, Daniela, ela pega os problemas do mundo para ela e ela não trabalha. Por exemplo, ela briga com o marido, aí ela fica o dia inteiro discutindo com ele no WhatsApp e chora, e sabe? E aí eu tô com esse pepino para resolver. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, se você não conseguir deixar seus problemas pessoais em casa e até parar de pegar problema dos outros, infelizmente nós vamos ter que desligar.
Aí ela deu uma maneirada, mas assim, sabe quando é coisa temporária? Aí briga com o marido, Mas começa de agora, novo. agora nós vamos para a segunda etapa, que é Ivete, tudo certo? Alguma dúvida aqui? Algum problema que te que te doa bastante? Sim, eu queria perguntar se essa entrevista você faz com os estagiários, Com todo mundo. Hoje, todo mundo, todas as essa secretarias. associada que que eu selecionei também. Qual é Tá. o teu objetivo? Principalmente, assim, ó, eu vejo em associada. O que que acontece? Olha o que eu estou investindo, que eu vou investir em marketing, vou investir em outro nicho, para daqui um pouco essa pessoa me dizer assim, não, meu plano é que daqui um ano ou dois, eu vou passar num concurso e vou sair daqui, ou quero abrir um escritório para mim. Essa pessoa, eu não posso investir nela, né? Embora ela seja maravilhosa. Mas se os planos dela não forem próximos do meu, não adianta, tá? Uhum. Então agora nós vamos para quando a gente tem Vai, pode Perguntou se eu falar. tenho problema também nessa área. Tenho. Essa secretária que eu comentei, Uhum. ela faz exatamente isso, Camila. Ela leva todos os problemas e ela não consegue se concentrar no trabalho, ela fica no celular, ela conversa com ela, conversa com outro, e tudo é problema para ela. Que se fosse um problema de vez em quando, era uma situação, mas tudo é problema. E ela é assim, ela vai tirar xerox, a impressora parou. Nossa, hoje é o dia. Calma, vamos ver o que está acontecendo. Isso já estressa, já pede Sim, a sim, noção. sim. E ela Já está um ano baixa, e meio já passa, já abaixa a vibração do escritório. Então abaixo, agora totalmente. nós vamos para outro ponto. Contratamos a pessoa perfeita, tá? Depois disso daqui, a gente vai fazer umas boas-vindas dela. Daí, aqui nas boas-vindas, a gente tem duas coisas. Vocês que já estão com a equipe, a gente vai apresentar o manual de cultura. Se você vai trazer uma pessoa nova, tem os boas-vindas e o manual de cultura, daí tem as duas coisas. Então, contratei uma pessoa, tá? Ela chegou lá dentro do meu escritório. Aqui eu tenho uma apresentação. Isso daqui tudo vai para vocês, tá? Vocês vão poder copiar, colar, fazer cópia e botar o logo de vocês, então fiquem bem tranquilos. Então, aqui chegou a pessoa, eu dou as boas-vindas, eu conto a minha história, conto a história do escritório, falo a nossa missão, a nossa visão, nossos valores, tá? Tudo aqui. Vou passar rapidinho que na cultura eu vou repetir isso daí um pouco. Os serviços que a gente faz dentro do escritório, já pontua aqui dentro do escritório, a gente faz aposentadoria, faz administrativo, no caso da Camila, vai dizer o DPVAT, tudo que ela faz dentro do escritório, tá? Qual que é o foco do nosso escritório? Cálculo de aposentadoria, tá? Aqui as ferramentas que a gente utiliza. Então, aqui eu dou tipo uma pincelada de tudo que tem dentro do escritório. A gente usa o Trello, Previdenciarista, sistemas de cálculo, site, PROC. Agora também eu tenho até atualizar a função do software, né? O objetivo da contratação. Por que eu estou te contratando? Claro que lá na entrevista a gente também já fala, tá? Mas aqui a gente pontua de novo. Olha, eu te contratei para te atender cliente, eu fazer setor comercial, fazer vendas. Por quê? O que que acontece? Às vezes tu contrata, não, tu me contratou só para fazer petição. Não, não é assim, né? Hoje a gente sabe que o advogado, as associadas, elas vão ter que fazer mais coisas que além de só petição. Porque hoje a advocacia não me permite só fazer uma atividade, né? Aqui as atitudes que eu espero delas, tá? Mas depois lá no Manual de Cultura eu vou pincelar bastante com vocês. O que eu não espero, que é proibido dentro do escritório, tá? Que é mentira, fofoca, atraso, falta de respeito e o uso do celular. A Celular lá gente dentro, passa com o celular, meu Deus. lá eu não deixo, tá? Pergunto se já me conhecia. Peço para elas contarem a história delas, tá? Porque o que que acontece hoje, o que que eu percebo nas organizações? A liderança, ela não é mais de cima para baixo, ela é ela é assim, a gente tem que conversar, a gente tem que criar conexões com elas, então é importante que a gente conheça um pouco da história dos nossos colaboradores. Não a fundo, assim, brigou com o marido, não entendeu? Não, mas eu tenho que saber de onde que veio, qual o objetivo de vida, qual o sonho. Por quê? Porque quanto mais elas se sentirem pertencentes ao escritório, quanto mais a pessoa se sentir que tem futuro dentro do negócio de vocês, mais elas vão se dedicar, tá? Eu falo sempre isso para os meus colaboradores. No nosso escritório, a gente tem comissão,
a gente tem projeto e a gente tem plano de carreira. Ah, Daniela, esse teu plano de carreira, tu tem todo desenhado? Não, eu sei, eu falo para elas. Se vocês forem bem aqui no escritório, se o escritório crescer, vocês vão crescer. De setor comercial, tu vai ser gerente do setor comercial. Tu, como associada, daqui a um pouco tu vai ser minha sócia de serviço. Se eu ganhar, tu vai ganhar. Daqui a um pouco eu vou poder abrir outra filha. Então, eu estou sempre colocando elas junto nesses movimentos de crescimento, para elas saberem que se o escritório bem, não é eu que vou bem, é todo mundo. E no escritório é assim mesmo. Então, aqui ganhou, todo mundo ganha, né? Bateu meta, vai viajar. Bateu meta, ganhou comissão. Então, elas sentem que elas podem crescer ali dentro, tá? Então, isso é muito importante, vocês deixarem, porque tu imagina vocês estarem num lugar que vocês sabem que o limite de vocês é aquele. Aquilo desmotiva, né? Então, assim, a minha secretária que atende o pessoal ali na frente, eu digo, se tu for tão boa e a gente crescer, tu daqui um pouco vai ser minha gerente de atendimento. E pode ser, né? Se o escritório crescer e a gente ter mais cliente, botar mais colaborador, eu preciso de alguém para delegar, para organizar. Hoje a gente já tem gerente, então assim, a coisa vai subindo, tá? Deixa eu mostrar para vocês o manual de cultura, que esse vocês têm que fazer. Podem copiar, colar do meu, isso vai tudo para vocês, mas isso vocês podem apresentar agora para a equipe de vocês, tá? Claro que a missão, visão... Você só tem missão, visão, valores? Não. Oi? Não. Já tem missão, visão e valores no teu escritório, Ivete? Não? Eu fiz um portfólio de planejamento previdenciário e nessa época eu fiz, coloquei. Tá. Depois eu já vou compartilhar com vocês uma ferramenta de como criar. A missão, a visão e os valores é necessário a gente criar junto com a equipe, tá? Por quê? Porque daí todo mundo é aquela coisa do pertencimento, tá? Mas tem uma ferramenta no qual a gente faz, e claro que quem vai dar a palavra final é vocês. Quem é dono do escritório, é o que eu digo assim, a gente é a dona da casa, né? Como mãe. Quem dá as regras é nós. E eu, por muito tempo, eu deixei a coisa muito solta no escritório, né? Em 2019, quando eu tinha estagiário, o que acontecia? Eu chegava lá, ele tinha trocado a decoração de lugar, ele trazia cobertor para se tapar no inverno, que é muito frio, né? E eu não tinha coragem de dizer que não podia. E daí, disso tudo, o que aconteceu? Uma reclamatória trabalhista, tá? E daí foi a melhor coisa do mundo, porque daí eu percebi que eu tinha que começar a estudar gestão, tá? Então, às vezes acontecem umas coisas ruins, mas a gente ressignifica e aprende a fazer certo. Então, aqui dentro do manual de cultura, estamos escutando? Sim. Travou. O que eu Travou? faço, Bruno? O que eu faço? Travou. A Ivete. Ah, não, agora tu voltou. Voltou, Ivete? Tá bom. Então, assim, dentro do manual de cultura, o que a gente tem, tá? A história do escritório, a missão, visão e valores, que isso eu vou dar a ferramenta para vocês criar. A nossa equipe, como a gente trabalha e acordos negociáveis e não negociáveis. Por quê? As regras, quem botam são vocês. Então, um acordo, aqui vocês vão escrever o que vocês querem. E daí, quem se adequar aos teus acordos vai ficar. Quem não se adequar vai ter que sair, tá? Então, aqui é o momento da gente botar as regras do jogo, tá? Cultura, ambiente e limpeza. Vai crescendo a coisa, não sei se é só eu que tenho problema com a cozinha, bagunça da cozinha, com o lixo, que às vezes elas não querem tirar o lixo. É só eu ou alguém tem mais esse problema? Acho que é geral. Tá, então assim, ó, isso aqui tá escrito aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Então, aqui tá a nossa história, a missão, visão e valores, que eu vou compartilhar a ferramenta para vocês fazerem. Lá, não vou ler para não ficar. Aqui os valores, tá? Isso daqui, os meus Para mim valores. tá travando muito. Tá travando para ti? E tu, Camila, para ti tá travando? Não, pra mim tá normal. É. Então, depende, pode ser a tua internet, Vete. Deu? Agora voltou? Posso tentar acessar do celular também? Isso, pode. Eu vou esperar, tu quer que a gente te espere? Pode continuar. Tá. Pode Então, continuar. os valores, tá? Comprometimento, responsabilidade, empatia, inovação, confiança, honestidade, espírito de equipe e paixão. Eu não tinha resultado.
E eu botei resultado. Por quê? Porque eu preciso de resultado. Né? Eu só botava essas coisas bonitas, mas não, eu quero resultado também, né? O escritório tem que se pagar, tem que dar lucro. E o que que acontece? Cada reunião na semana, começou a reunião, gente, quem é que vai ler lá a nossa missão? Quem é que vai ler os nossos valores? Então, a gente está sempre reforçando isso, para elas internalizar, tá? Uhum. Tá aqui. Então, voltamos lá, a nossa equipe. Aqui, o organograma. Acho que agora tu tem que silenciar um deles, Beth. Ué, tu saiu? Celular? Tá. A gente não tá te escutando. Saí porque eu percebi que o celular fez eco aí, eu fiquei com medo de Não, incomodar mas se tu desligar o microfone ninguém. do celular, igual deu interferência? Vou tentar, mas não preocupa comigo. Se eu estiver Tá. incomodando, você me avisa. Ah, gente, daqui é tudo gente de casa, a gente não se incomoda com nada. Aqui é tudo gente boa. Uhum. E a gente atrai as pessoas semelhantes a gente. Eu gosto de ver que minhas alunas são tudo maravilhosas. Eu acho que a gente cria sintonia e não adianta, o universo só manda alunas parecidas com a gente. Então, aqui, é o organograma, o que que serve isso? Quem é o dono do escritório? É a Ivete. Quem é a dona? É a Camila. Abaixo da Camila tem parceiras, tem advogados associados, depois tem o gerente ou a gerente do escritório, tem setor comercial, tem estagiário. Isso para elas saberem como é que é a escadinha, tá? Depois disso, como a gente trabalha, e aqui os acordos, tá? Isso daqui que eu quero que vocês façam, que é bem importante. O que é negociável dentro do escritório? As metas, férias. Vamos ver, Ivete. Eu acho que se tu botar como silenciar eu, acho que tu consegue. Eu coloquei para não ter o som. Agora foi, eu acho. Agora ficou bom. Tá, então lá nos acordos negociáveis, metas, a gente pode negociar, férias, premiação, trocas de ideias, estratégia de negócio. Isso é negociável dentro do escritório, tá? Então, assim, eu sou muito aberta, estou sempre dizendo para eles, olha, só que eu não tenho tempo para estar todo dia conversando, assim. Mas uma vez por semana a gente faz as nossas reuniões semanais, mas uma vez por semana eu digo, como é que tá? Tem alguma coisa? Se precisar vir contribuir com algo para a gente ajustar, vem, a gente está sempre aberto, tá? Para isso, o que não é negociável dentro do escritório? Fofoca, não é permitido, eu não permito que um fala de outro estagiário, não. Sigilo de informações, o que acontece dentro do escritório, que a gente tem dados sensíveis, CPF, tem informações dos clientes, tá? Pontualidade, eu me irrito. Eu sou daquela pessoa que 8h30 para o escritório, se chegar 8h35 eu me irrito. Mas eu sei que às vezes a pontualidade tem gente que não se irrita e tá tudo bem se a pessoa produzir, mas no meu caso me irrita, tá? Então é algo que eu cobro delas. Organização, a mesa de vocês tem que estar organizada. Papel rolando, daqui a um pouco tu consome com o papel de um cliente, um documento do cliente, e daí ele vai cobrar de mim, né? E, gente, não se enganem que aqui tá tudo lindo. Vocês acham que de vez em quando não some documento? Some. Daí o que que eu faço? Eu fico bem quietinha de quem é a responsabilidade. Quem é o responsável por aquele documento? Vai dar conta. Claro que eu sei que se não aparecer, eu vou ter que dar um jeito depois. Mas eu não vou lá correr, vasculhar as coisas, eu vou procurar aquele documento. Por quê? Porque eu sou a dona do escritório. Aqui a gente é rainha, a gente não é peão. E se a gente se portar como peão aqui, a gente vai ser sempre peão. Então, sumiu o documento, esses dias sumiu a carteira de trabalho lá, não sei de quem, e eu só fiquei observando. Eu comecei a ver as correrias deles, e cadê a carteira, e cadê a carteira? Eu não fui lá correr atrás da carteira. Eu só disse, Wesley, cadê a carteira? Tem que olhar, tem que revisar, vai ter que olhar as gavetas. Eu sei que acharam a tal da carteira, estava lá na outra pasta de não sei quem. Mas está me entendendo que seguidamente, eu tenho que estar lá pontuando eles da organização. O celular. É proibido o celular no escritório. Não quero. Por quê? Desfoca, reduz a produtividade,
Então, o que que a gente faz? Gente, vocês têm um intervalo do almoço. Vocês têm um intervalo de 15 minutos na hora da tarde para o café, para pegar o telefone. Ah, tem um filho doente, alguém doente? Ok, é excepcional, vai ligar para o escritório, vai mandar uma mensagem, mas não é todo dia. E daí o que que eu falo? Porque eu trabalho muito com o celular. Por quê? Por causa das mentorias. Só que eu também dou o exemplo. Eu cheguei no escritório, o meu telefone fica no modo avião, eu vou lá, preciso responder alguém, vou lá, respondo. Eu não fico mexendo, entrando em redes sociais na frente deles. Por quê? Porque eu sou o exemplo. Se tu passar a manhã inteira lá no Instagram, olhando isso, olhando... também não dá, tá? Claro que hoje eles já sabem que como eu trabalho nas redes sociais, né, nas mentorias que eu tenho que estar fazendo live, produzindo conteúdo, então tem alguns momentos que eu vou ter que estar com o celular. Se eu vou assistir um curso, alguma coisa, eu boto o meu fone, daí minha sala é fechada, eles acabam nem vendo, tá? Então o celular é algo que a gente tem que estar sempre trabalhando. Desrespeito, tratamento ríspido com os clientes, eu não admito que fale alto, E outra coisa, gente, vocês têm clientes chatos? Tem. Tem, Ivete. E vocês falam isso? Tipo assim, às vezes, aquele cliente vem todo dia no escritório, vocês não têm? Tem. Liga. E daí, como é que vocês falam isso na equipe? Ó, lá vem fulano, chato, não sei o que, como é que é? Acaba soltando, né? Acaba Uhum. falando rápido. Fala isso, Vete? Às vezes? Tá no mudo. Eu sempre peço para tratar muito bem, Uhum. mas colocar o cliente dentro dos nossos limites. Se a gente pode passar informação para ele toda semana, a gente vai passar. Se o escritório não tem condições, a gente fala, senhor fulano, hoje a gente não consigo, o senhor pode mandar uma mensagem tal dia que eu respondo. A gente tenta adequar o escritório, mas com muita educação. Sim, mas eles não vão lá? Seu escritório é Bom, presencial? Vão? Tá. bom. Tá. Então, assim, isso daqui foi uma coisa que, assim, eu tinha como é que é o nome? O seu Cláudio. Ele ia toda semana no escritório. E às vezes, assim, sai, lá vem o seu Cláudio de novo. E a gente escapa isso na frente deles, né? Dos colaboradores. Uhum. E não dá, gente. Então, como eu trabalho muito, eu tenho que tratar bem os clientes. Gente, que bom, seu Cláudio, tu veio, vamos tomar um cafezinho, Eu digo, gente, os clientes é que nos pagam, os clientes que estão pagando as nossas viagens, estão pagando nosso aluguel, estão pagando... Então, vocês têm que tratar super bem. Se ele vier todo dia, vocês vão ter que tratar ele bem todo dia. E isso foi uma virada de chave para mim, porque eu me queixava dos clientes chatos, sabe? E daí, o momento que eu estou me queixando, eu sou o exemplo delas, elas têm todo o direito de falar também. E eu não posso cobrar isso delas. Então, o momento que eu não falo, porque o exemplo é a gente, elas também não falam. E eu posso cobrar isso delas. Daniela, isso foi algo que eu tive uma mudança de chave também, porque essa funcionária minha que saiu, Uhum. como eu tinha esse hábito também, acaba que até pelo cansaço do estresse, do dia a dia, Uhum. aquele Lá vem. cliente, Uhum. lá vem. Aí eu vi que todos para ela eram chatos. Sim. Porque aí ela começou a questionar de todos, não só daquele. Então, hoje, agora com essa nova equipe, eu tô me policiando muito para não passar isso para eles, não dar essa liberdade para eles começarem. Uhum. Não, e tu tem que, quando tu fizer reunião de equipe, gente, quem é o chefe aqui no escritório? Quem que manda no escritório? É os clientes. Hum, Se tu não tiver cliente, fecha tuas portas. E é uhum, verdade, se tu não tiver cliente te contratando fazer DPVAT, contratando a gente fazer aposentadoria, como é que a gente vai se manter? Então, assim, e sim, todo dia, quando a gente faz a reunião, vamos agradecer aos nossos clientes, vamos agradecer, vamos... Então, assim, a gente está sempre... Porque foi um movimento que começou, eu comecei a ter essa consciência, só que eu tendo essa consciência, eles acabam refletindo neles, tá? Falta de comprometimento, isso daqui me irrita, e assim, vou te dizer, gurias, que né, não é fácil, né? Eu chego a suspirar, porque assim, uma semana eles estão comprometidos, na outra semana não estão, e daí tu tem que estar puxando, mas tá aqui, tá? E a gente tem que estar cobrando deles. Falta fazer de qualquer jeito, isso também me irrita. Fazer só por fazer, só para dizer que está concluída a tarefa, tá? Daí depois, então, esses acordos negociáveis e negociáveis, quem vai construir é vocês, e vocês vão apresentar para eles, tá?
E daí, quem não Uhum. se adequar a isso daqui, daí tem o feedback. E daí tu faz 3 feedback, não resolveu, tu pode promover ele para concorrência, que daí não faz sentido estar com vocês, tá? Claro que a gente não pode demitir sem a gente ter alguns feedbacks de conversa antes, né? Então, aqui é da nossa cultura, tá? Como é que é dentro lá do escritório. Aqui do ambiente da limpeza, tá? Porque eu tinha problema, usava a xícara, não lavava, o prato, a louça. Ninguém queria tirar lixo do banheiro, mesmo que a faxineira vai de uma vez por semana, mas às vezes teu lixo tá cheio de papel, né? Então, assim, eu faço isso dentro do escritório. Qual o problema da outra advogada associada ou do estagiário fazer? Então, eu botei essas regras. Claro que, se não se adequar para o escritório de vocês, vocês não colocam, tá? Ó, Uhum. viu que tirou do lugar, coloque de volta. Esvaziou a garrafa de água na geladeira, bota, né? Viu que tem coisa fora do lugar, coloque no lugar. Se alguém está em reunião e atendimento, cuidado para não atrapalhar. Se o celular está no silencioso, coloque no alto-falante para a gente poder escutar, né? Limpeza. Alguns exemplos. Viu que o lixo está cheio? Esvazie. O chão está sujo? Passa uma vassoura. O copo, o prato, a xícara, lava rapidinho, seca e guarda. Isso daqui é lindo no papel, mas daí a gente tem que estar cobrando. Esses dias, quando eu fiz, daí aqui, vou só finalizar aqui, ó. Daí, isso, finalizamos. Semana passada eu fiz reunião da semana, eu faço uma reunião uma vez por semana de 10, 15 minutos, tá? Para alinhar a semana. E a função da cozinha é um caos, porque eles almoçam lá, daí eu chego lá, às vezes é vianda rolando na cozinha, farelo de bolacha, de pão. Comecei a reunião e disse, olha, nós arrumamos uma namorada nova e nós vamos visitar ela. E o primeiro lugar que a gente vai ir, a gente vai lá na cozinha da casa dela. Vamos fazer uma fila e vamos lá na cozinha. Gente do céu, foi todo mundo. Eu tinha que ter filmado. Fomos lá visitar a cozinha. Chegar lá, porque tinha uma que queria organizar a cozinha. Quando eu cheguei, eu disse, não, não organiza. Que não era nem a que tinha almoçado. A menina que veio na parte da tarde, chegou lá, viu aquele... Eu disse, não, Duda, não precisa arrumar, vamos fazer a nossa reunião. Foi todo mundo na fila, voltamos. Eu disse, gente, qual a palavra que vocês definem a cozinha da namorada nova de vocês? Ai, desorganizada, relaxada. Eu disse, viu só? Vocês estão vendo? Então, o que nós vamos combinar? Semana que vem nós vamos visitar a cozinha da nossa namorada de novo, tá? E eu quero ver se essa cozinha se vai dar pra gente namorar ela ou não. Ah, tá, então tá. Pronto, aquela tarde, olha, daí ontem teve reunião de novo da semana. Eu disse, vamos lá visitar a cozinha. Já tinha até esquecido, eles se lembraram. Vamos lá, a cozinha estava linda, maravilhosa. Então, assim, de vez em quando a gente tem que fazer algumas coisas para eles se darem conta que tá feio. Uhum. Mesma coisa esses dias, quando tá muito bagunçado a mesa, eu digo, gente, vamos tirar uma foto aqui do escritório para ver como é que tá. Vocês contratariam um escritório todo bagunçado assim? Porque mesmo a gente relembrando, às vezes eles esquecem, tá? Tudo ok até aqui? Vamos para falar feedback agora? Sim. Sim? Então tá, Vamos. vamos. Estou falando muito rápido, às vezes eu contrato... Não? não? Tá. Então, manual de cultura, tudo certo. Daí, o que que acontece? A gente ensinou tudo, botamos o nosso manual de cultura e nada funcionou, né? Não tem jeito, aquela pessoa não tem. Daí, o que que a gente vai fazer? A gente tem o feedback. Como é que funciona o feedback, tá? Isso aqui é uma ferramenta, a gente vai imprimir ela. O feedback a gente não dá coletivo, tá? É individual. Sempre vai chamar essa pessoa para uma conversa, a gente chama no individual para conversar. Claro que para a gente dar feedback negativo, a gente precisa primeiro ter os feedbacks positivos, tá? A gente precisa encher o potinho daquela pessoa com feedbacks construtivos. Vocês têm o hábito de elogiar a equipe de vocês? Ivete tem, Sim. Camila tem. Então a gente tem que estar sempre elogiando, tá? Lá no escritório a gente tem uma ferramenta que a gente usa, é o peixinho, que é um bilhetinho, tá? Que é um bilhetinho que a gente vai lá e manda um elogio para aquela pessoa daquela semana. Ah, meus parabéns, essa semana outro está muito lindo, outro produziu. Então, é sempre bom, uma vez por semana, a gente elogiar alguma atitude deles, tá? E daí tu pode dar esse bilhetinho, tu pode dar um bombonzinho.
sempre fazer alguma coisa para motivar eles durante a semana, tá? Por quê? Para a gente não ficar aquela pessoa só de cobrar, só de exigir. Porque o momento que tu coloca bastante coisas positivas no potinho do feedback positivo, depois a gente tem crédito para ir lá e fazer o feedback de alinhamento, tá? Então, imprimimos a ferramenta. Então, vamos lá. Como é que é o nome vamos botar de exemplo aí a tua secretária, Ivete. Como é que é o nome dela? Gislaine. Gislaine. Tá, a Gislaine. Gente, essa gravação fica só para vocês, tá? Ela não se preocupem que isso daqui que a gente conversa aqui fica só aqui para nós, tá? Então, Uhum. vamos lá. A Ivete pegou lá o feedback. Ó, Gislaine, eu preciso que tu preencha, a gente vai ter uma conversa hoje, alguns alinhamentos aqui no escritório, coloca o teu nome, a situação. A situação, assim, eu vou te dar, eu quero relatar contigo, por exemplo, hoje, eu vi que tu estava meio desfocada, tu não conseguiu produzir, eu vi que tu estava envolvida com as questões da tua família. Realmente aconteceu essa situação? Ela que vai escrever. Ah, sim, realmente aconteceu, eu não consegui fazer o que estava determinado na minha rotina, realmente aconteceu um problema na família, isso, aquilo, tá. E tu acha que esse comportamento, como é que tu acha que é bom, que é ruim? Ela vai relatar, fiquei ansiosa, fiquei desfocada, fiquei não sei o quê, ela vai escrever aqui, tá? E que impacto que isso gera dentro do nosso escritório? Essa tua ansiedade, essa tua falta de não conseguir se concentrar, de não produzir, ou de estar mal-humorada, ela vai falar o comportamento. Ah, eu não vou conseguir entregar minhas tarefas, eu vou descontar daqui a pouco nas minhas colegas, não vou atender bem o cliente. E tu acha que esse impacto é bom para o escritório ou não é bom? Tu vai instigando, a gente não precisa falar muito, quando a gente vai... as situações que eu mais uso aqui no escritório de feedback é o celular, tá? E a pontualidade. E como é algo que me irrita, às vezes elas estão chegando 15 para as 9, né? Não chego no horário. E isso, o último que eu tive que dar foi com relação a, olha, Patrícia, o que está acontecendo? Primeira pergunta assim, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar em algo? Né? O escritório, eu chego no escritório às 8, né? Vocês podem chegar a hora que quiser, mas a responsabilidade dela de abrir o escritório é dela. Ah, a situação que eu tenho visto que tu tem se atrasado, o que tu acha desse comportamento? Chega um cliente que não tá aí, e às vezes tu chega, vai lá tomar café, fica meia hora tomando. Isso impacta? Impacta. E daí, depois dela falar do impacto do escritório, da situação, qual o plano de ação? O que tu te compromete a fazer, Patrícia, para melhorar essa situação? Ah, me comprometo, chegar no horário, abrir o escritório, já vir de café tomado de casa. Ah, eu me comprometo a resolver as situações pessoais lá em casa, que aqui não é um ambiente da gente resolver. Teu marido não está aqui, teu filho não está aqui, tu vai ter que chegar em casa e pontuar isso com eles, não é o lugar de tu resolver isso. Tá? Então aqui ele vai fazer um plano de ação. Daí para que serve esse feedback? Que daqui a um pouco, se não der certo, tu vai chamar lá a Gislaine, vou chamar a Patrícia, a Camila vai chamar... Olha, fulano, te lembra que a gente tinha combinado algumas coisas? Não está acontecendo do jeito que a gente combinou. E se continuar assim, eu não vou poder ficar mais contigo. Na verdade, daqui a um pouco não faz mais sentido para o escritório tu estar aqui, daqui a um pouco para ti também não está sendo bom. Tá entendendo que a gente daí tem como conversar com a pessoa, porque a pessoa se comprometeu. E daí aqui tem a autorresponsabilidade. Né? Tu é responsável, se tu deu a tua palavra, tu vai ter que cumprir. Ah, Daniela, a gente faz feedback uma vez, fica tudo maravilhoso? Não. Igual eu faço do celular, melhora o celular um tempo, daqui uns 15, 20 dias acontece de novo, eu vou ter que ir lá e relembrar de novo. É assim, gurias. Ah, eu falei das brigas lá da família, que eu não gostaria que tivesse, né, trazendo para o escritório, que desfoca e não sei o quê. Então vai tratar. Igual a Patrícia, essa menina que está comigo, que é a que está me dando mais dor de cabeça agora por último, ela saiu, fugiu da casa dos pais, adolescente, né? Foi morar com o marido, é aquela função toda, tá? E daí ela fica no mundo da lua. Daí eu disse, Patrícia, conversando com ela, eu disse, eu preciso que tu esteja aqui, que tu esteja presente, eu preciso que tu entregue.
Se daqui um pouco tu não entregar, tu não for produtiva, não vou poder te manter aqui no escritório. Tu não gosta? Ah, eu gosto de trabalhar aqui, eu estou motivada. Então tá, então tu quer estar aqui. Só que eu preciso que tu esteja presente. Se esse teu problema está te afetando, tu vai ter que procurar uma psicóloga, tu vai ter que procurar um médico, tu vai ter que procurar um tratamento. Não é aqui Foi dentro do até isso que eu conversei com a Grazi, que é uma funcionária do escritório, eu arrumei a minha terapeuta para atender ela, sabe? Dispus a pagar 4 sessões para ajudar, porque começando com depressão e tal. E não foi que não tá dando tempo, não tá conseguindo. Então, assim, ela não quer, ela não quer. não quer. Uma coisa assim, gurias, eu não sei, vocês estudam alguma coisa de sistêmico, alguma coisa desse sentido ou não? Não. Ivete? Tipo, que tipo, Hã? professor? Sistêmico dessa função assim de relacionamento sistêmico, de constelação familiar, de equilíbrio nas Entendi. relações. Não, Não, tá. Então, assim, eu só quero Eu dizer para faço terapia e aí eu faço comigo, né? Eu trato Hum, isso, mas eu sim, estudar, sim. não. É, assim, eu fiz algumas formações em coisas sistêmicas em relacionamentos, então a gente tem que ter muito cuidado na nossa relação como chefe com eles, tá? Por quê? O momento que tu começa a dar muito, dá muito, dá muito, desequilibra. Acaba Sim. ela ficando maior que você. E depois para te equilibrar isso é muito mais difícil. É a mesma coisa Uhum, com os clientes, tá? Eu muito tempo e isso inconscientemente acontece, tá? Isso não é que ela vai pensar, ah, não, agora eu sou maior que a Camila, agora não, isso inconscientemente a gente acaba tendo, igual essa relação que eu tinha com outro estagiário, era totalmente desequilibrado, ele que mandava lá no escritório. Por quê? Porque eu deixei ele tomar conta. E daí, quando eu quis uhum, retomar a minha postura de líder, deu problema, deu atrito. Porque que ele não aceitou, né? Porque ele já estava acostumado àquele outro ritmo. Então, a gente não pode dar muito. A gente tem que dar algumas coisas, mas outras coisas a responsabilidade é tua. Tu que vai ter que procurar ajuda. Porque eu no escritório também pensei assim, meu Deus do céu, eu vou fazer isso. Só que daí eu ia virar o que é dela? Mãe. E daí, como mãe, ela sempre ia me exigir mais e ela ia ter liberdade de fazer outras coisas dentro do escritório, eu não poderia cobrar dela. Por quê? Porque eu sou mãe uhum, dela, né? Pagando terapia para ela, estou ajudando ela em muitas coisas. E a função do sistêmico também no atendimento do cliente. Antes, sempre quando eu atendia o cliente, eu dizia assim, seu João, não te preocupe, eu vou atender todo, vou fazer todo o seu processo, pode dar todo o seu problema que eu resolvo, eu corro atrás de tudo, eu faço tudo, e o senhor vai me pagar só no final. Que coisa boa, né? A gente pegou tudo pra gente. O problema todo do cliente é nosso. Se não der certo a aposentadoria, ele vai culpar a gente. Se não der certo o DPVAT, ele vai culpar a gente. Por quê? Porque tu disse isso pra ele. uhum, Tu disse pra ele que o problema dele era teu. E ele vai sair aliviado, vai ficar agradecido, só que vai ficar uma relação desequilibrada. E hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não faço nem de graça mais. Para entrar com processo previdenciário a gente cobra, mas esse é momento de outra aula de comercial que a gente vai falar. Mas hoje o cliente sabe, eu vou fazer o possível, tudo que está ao meu alcance, mas tu também tem participação nisso. Tu vai ter que me trazer os documentos, tu vai ter que me suprir nisso, naquilo, e não depende só de mim. Depende de você, depende do juiz, depende do perito, depende disso, disso, disso. Equilibra. Então, se não der certo, olha, seu João, o problema não foi aqui comigo. O problema pode ter sido contigo, claro que a gente não vai falar, mas inconscientemente ele já vai perceber, ou pode ser com o juiz. Então, isso também para mim foi libertador. Só quis fazer esse adendo, assim, para a gente cuidar também nas nossas relações, igual a Ivete. A Ivete colocou a melhor amiga lá. Então, tem uma relação emocional dentro dessa relação comercial muito forte, né? sim. Então, para a gente trabalhar isso, mas é possível fazer. Porque hoje, essa secretária dela, com certeza, não vê ela como chefe. Depende, não vê ela como líder, vê ela como amiga, né? Porque eu tinha uma relação de amizade. Então, vamos voltar para lá, para o nosso feedback, ok? Sim. Tá. Deixa eu fechar essa ferramenta aqui. Até vou deixar já aberto, que depois tem esses aqui eu vou compartilhar o link com vocês, tá?
Eu já quero achar depois no meu Drive, já vou explicar para vocês como é que vocês fazem. Aqui, não, esse é o plano de ação. Uhum. Não, mas depois eu vou achar a ferramenta lá dos valores e daí mando uma explicação para vocês, tá? Tá, então falamos ali de perfil comportamental, falamos de feedback, de contratação. Agora eu vou falar de rotinas para vocês, tá? Por que é necessário a gente ter rotinas dentro do escritório? A rotina vai fazer com que a gente tenha mais produtividade, tá? Então hoje a gente tem rotina da secretária, lá dentro do escritório todo mundo tem rotina, tá? Ela sabe o que é que elas vão fazer de segunda a sexta-feira, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês as rotinas do pessoal. Esse daqui eu fiz no Canvas, mas eu tenho o mapa mental delas também. Então, o que que é a rotina? Então, aqui, esse aqui era para o pessoal de vendas, hoje já nem é assim tanto, tá? A segunda vai responder os leads, tem a rotina da manhã, vai fazer ligação. Na terça vai responder, na quarta. Então, é tudo desenhado, mas eu não quero mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu pegar outra aqui. Rotina. E daí tá mais explicadinho aqui. Aqui, ó. Não, também não é essa. Pode ser a da Maiara. Tá, e depois vocês vão adequar, eu vou mandar vários modelos de rotina, vocês vão adequar ao que vocês têm mais serviços aí no escritório. Então, assim, rotina da Maiara, tá? Então, a gente vai botar de segunda a sexta. Então, na segunda, ela vai registrar no Trello, vai fazer ligação para as pessoas e como é que ela vai fazer aqui. Depois, ligação para os clientes do hospital, como é que ela vai fazer, tá? Revisão de... Esse aqui não é ainda que eu quero mostrar. É tanto mapa mental que a gente tem. Rotina. Aqui, acho que é esse aqui. Ah, tá. Aqui, ó, rotinas jurídicas de estagiário, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Aqui é para um estagiário só na parte da tarde, tá? O que que ela vai fazer? Então, ela sabe que de segunda a quinta, a sexta, o que que ela vai fazer, tá? Atividade da 1h30 às 2h15, ela vai responder todos os clientes do WhatsApp, vai mandar mensagem de aniversário. Eu lá no escritório, a gente atende WhatsApp das 8 às 9 a secretária, depois das 11h30 ao meio-dia, depois da 1h30 às 2, depois no final da tarde. Então, os clientes já sabem que vão ser atendidos na primeira hora da manhã, no final da manhã, no início da tarde, no final da tarde, tá? Então, a secretária vai fazer esses blocos sempre no início das jornadas. Depois, ela vai utilizar as mensagens prontas que a gente já tem, tá? Vai utilizar as etiquetas e vai responder os clientes com os horários. Então, aqui ela já sabe o que ela vai fazer. Na terça-feira, ela vai fazer cálculo de fundo de garantia RMC. Por que que a gente coloca por atividades por dia? Porque facilita. Por exemplo, cálculos. Eu tenho dia, a secretária, o pessoal que faz cálculo, ela faz cálculo terça e quarta de aposentadoria. É o dia de fazer simulação de aposentadoria. Só aqueles dias. Então, a gente acumula, uma vez por semana vai lá e faz tudo. Ah, eu tenho que fazer inicial de DPVAT. Pode botar um dia, 2. Eu tenho que fazer prazos do DPVAT. Eu acumulo os prazos, aquele dia, 2 dias você vai fazer prazo. Ah, petições intermediárias, ligar para cliente para solicitar, vocês vão colocar num dia específico, tá? O horário do café, tá tudo desenhado ali. Quarta-feira, também cálculo de fundo de garantia. Quinta-feira, retornar clientes. Quero achar uma outra rotina para vocês verem que vai mudando conforme a rotina. Acho que sim. Aqui, ó. E daí isso vocês vão adequar, tá? Ó, revisar telefone, responder mensagem, responder redes sociais, feliz aniversário, ver o e-mail, fazer stories, fazer status. Tudo isso ela vai fazer às 8h30. Depois, ela vai produzir conteúdo para a internet, vai programar os posts,
vai olhar algum concorrente daqui um pouco para... Porque a gente, hoje a minha menina tem uma que faz posts, tá, para nós. Hoje eu já tenho equipe que faz, o marketing faz para o escritório, mas para a mentoria ela me ajuda, tá? Então, de manhã, no outro dia, ela vai fazer a mesma coisa e depois vai escanear documentos, vai revisar o software, revisar a agenda e vai ligar para cliente. Ah, precisa de documento para complementar o DPVAT, precisa de documento para aposentadoria. Na terça-feira, ela vai ligar para todos os clientes que têm documento pendente. Tá? Por quê? Porque otimiza. Uma coisa assim, na segunda eu ligo pro seu João, na terça eu vou, me lembrei, tem que ligar para não sei o quê. Daí fica tudo, tu não faz nada, teu dia não rende e tu não otimiza. Então ela vai saber que naquele dia ela vai ligar para todos aqueles clientes, tá? Quarta-feira, ela vai fazer post, vai fazer story, vai fazer lista de transmissão. Então, assim, eu até quero saber de vocês. Secretária de vocês tem atividades todos os dias ou tem tempo ósseo dentro da agenda delas? Tem todos os dias. Tu, Camila? Tem? Não tem tempo sobrando? Não chegou teu áudio, Camila. Não tem. Não tem, Não, o meu tem atividade todos os dias. tem, não sobra tempo, tá? Mas a gente tem Não. que criar alguns tempos para fazer algumas atividades que são necessárias, que é uma lista de transmissão, no mínimo uma vez por mês, tá? A gente tem que ter para mandar mensagem para os clientes, para mandar algum lembrete de alguma notícia, alguma coisa para a gente estar na mente do cliente, tá? A gente tem que tirar dentro da agenda delas um turno para fazer uma qualidade do cliente, que é, eu lá no escritório é nas sextas, tá? Sexta-feira de tarde eles ligam para os clientes. Seu João, como é que o senhor foi atendido aqui no escritório? Todas as vezes que o senhor entrou em contato com o escritório da doutora Ivete ou com o escritório da doutora Camila, o senhor foi bem atendido? O senhor tem algum feedback para nos dar? Alguma dica? Algo que a gente possa lhe ajudar? Fazer essas ligações para conversar com os clientes. Depois que conversou com o seu João, eu vou lhe mandar aqui pelo WhatsApp a avaliação para o senhor avaliar o nosso escritório no Google, tá? Isso, gente, tem dado uma diferença no nosso escritório que vocês não têm noção, tá? O que a gente tem de avaliação no Google com relação a fazer essas ligações para eles nas sextas-feiras de tarde, de potencializar as indicações dos clientes. Então, realmente é bem importante, tá? A gente achar um tempo na agenda da secretária para ela fazer isso. Quinta-feira, peticionar e outras tarefas. Sexta-feira, confirmar a agenda da semana seguinte, fazer ligação de pós-venda e solicitar documentos e pedir avaliação do Google, tá? Deixa eu mostrar outras rotinas aqui. Ó, a gente daí aqui tem rotina do pessoal da parte técnica, tá? E daí aqui já tem os processos internos juntos desenhados. Aqui. Porque daí assim, as rotinas vocês vão desenhar juntas, mas os processos internos, eles podem desenhar, que é o passo a passo de como fazer as coisas, tá? Que isso também é importante. Além das rotinas internas, a gente tem que ter os procedimentos internos. Por quê? Um dia se a Cacá for embora, não quiser mais trabalhar no escritório, quando eu contratar outra funcionária, ela tem que saber o que tem que fazer. Tá? Ela já vai estar mais alinhado, porque tu imagina, cada pessoa que sai, tu vai ter que montar tudo isso, né? Então, tu tendo os processos internos desenhados, além das rotinas, facilita muito quando a gente tiver troca de funcionário. Então, aqui, limpar a máquina de café, organizar o escritório, olhar, responder e-mail. Então, aqui tá tudo desenhado que ela tem que fazer, tá? E da secretária, depois eu vou mostrar para vocês, tem até os links aonde que ela tem que entrar. Imprimir, corrigir, peticionar, fazer requerimentos, petições, tá? Ó, rotina da semana, o que ela tem que fazer, ó. Alinhamento com os colaboradores na sexta, terça e quinta, atendimento de lead, revisar tarefas, horários de estudo, rotina mensal, ó, alinhamento com os colaboradores na sexta-feira. Essa daqui é minha gerente, tá? Então, por isso que ela tem a rotina dela um pouquinho diferente. Cadastrar métrica, cadastrar dados financeiros da DVBox. Deixa eu fechar esse daqui agora. Esse aqui é o contrato, ó, da associação, depois eu vou mandar para vocês. Vocês querem também o contrato?
Sim. Tá. Eu vou só anotar o que eu tenho que mandar para você, senão eu me perco. Uhum. É Manda tanta tudo, coisa. professora. Mando tudo. Aí você Tá? não se perde. Hã? Aí Não, eu você tô não só. se perde. É muita coisa. Então, as rotinas aqui, entendido? Então, assim, a secretária vai ter o pessoal, as advogadas. Vocês podem separar as advogadas um dia inicial, um dia tal prazo, um dia petição disso. Fica mais fácil, fica ou não fica? Ou vocês já fazem isso? Como é que é? Organizar assim as rotinas é mais fácil, né? Eu acho que lá no escritório a gente tenta fazer assim. Só que agora, como elas são parceiras, aí eu tô tendo mais dificuldade de alinhar isso. Sim, porque daí não tem vínculo, não tem horário, né? Mas vão É, ter que alinhar, né? Porque senão também não uhum, vai entregar. Acredito que a Ivete deve ter é mais fácil, por quê? Porque tem vínculo, é 8 horas ali, né? Mas uhum. mesmo assim a gente não tem essa rotina. São poucas coisas que eu estabeleço. Olha, toda semana em tal horário tem que fazer isso. Ouvindo você falar, demonstrar tudo isso, é bem interessante. Mas a sensação que eu tenho, deixa eu desligar aqui, a sensação que eu tenho é que é impossível colocar em prática, Não, entendeu? é Porque assim, a impossível. gente está trabalhando, o cliente liga, a gente vai fazer aquilo, a gente vai buscar não sei o que, as meninas estão fazendo uma petição, está acontecendo tudo ao mesmo tempo Hum, e eu não consigo ver como que a gente conseguiria tá, estabelecer. tá. O que que eu vou até interromper lá o compartilhamento, porque nesse teu caso, a coisa já tá bagunçada, tá? Então, assim, vai ter que ter reunião de alinhamento com elas. A gente vai ter que organizar o escritório. Porque tu vai ter que educar o teu cliente também, tá? Teu cliente ele não tá educado, ele tá livre de demanda. Ele te ligou, você sai correndo, ele não sei o quê. Tá tudo assim, né? E hoje dentro do escritório eu atendo só com horário marcado, tá? E também os clientes sabem que os procedimentos são: eu atendo das 8h30 às 9h, Whats, depois das 11h30 ao meio-dia. Então, vai ter que começar essa cultura com os clientes que eles ligaram desesperadamente. Seu João, só um pouquinho, a gente vai olhar mais próximo do meio-dia e a gente responde. Então, tu vai ter que começar a criar essa cultura com os clientes. Porque se tu deixar de livre, tu não vai conseguir fazer, tu não vai conseguir implementar. Tá? E daí eu tive uma aluna minha que ela estava com a situação bem parecida contigo, tá, Ivete? Era uma bagunça, não tinha era um caos. E a gente cria muitos prazos internos dentro do escritório, não sei se tu tem. Tipo assim, a gente tem prazo interno para fazer cálculo a 15 dias, para distribuir uma inicial a 30 dias, e assim a gente vai. Então, a gente coloca lá no software, a gente lança, chegou um cliente, tá? Eu atendi um cliente, fechei cálculo de aposentadoria, só para te entender. Lancei lá no Previdenciarista, lancei na DV Box, já vai para uma tarefa para eles produzirem o cálculo que vai ter que ficar pronto em 15 dias, tá? Então, daí as tarefas já estão ali dentro do software com os dias. Então, a pessoa vai chegar, ela já tem as tarefas dela desenhadas daquele dia dentro do sistema também, tá? Tu usa isso? Eu uso o Trello, a gente tem um certo controle pelo Trello do que as meninas estão fazendo, as advogadas, do que elas já passaram para mim e depende de algum ato meu. A gente tem pouca coisa só. Tá, eu vou te mostrar o Tu não usa software, então. Eu uso o Trello e tem um programa de acompanhamento de processo, mas o meu programa tem 22 anos e ele não compartilha com as outras. Tá, eu vou te mostrar como antes eu fazia com o Trello também. Tu tem software, Camila? Tá sem áudio. Ah, é porque eu tô com dois meninos aqui. Tá Eu tranquilo. tirei o áudio. É, eu até comprei um, chama Jus. Ah, eu esqueci o nome. Só que assim, eu não consegui. Eu comprei, ele é bem completo, só que eu ainda não consegui implantar ele lá dentro do escritório. Aí eu vou estar fazendo isso. E eu uso o Drive. Eu tenho É, na nuvem, sim, né? sim. Tá, mas o que eu digo assim, ó, do software, até já é uma sugestão para vocês, eu também não usava, tá? Faz uns 2 anos que a gente começou a usar, eu usava o Trello, igual a Ivete, vou mostrar como é que eu fazia. Só que o software, tu consegue já.
lançar as tarefas com os prazos. Então, assim, já fica toda uma cadeia, igual o McDonald's, entendeu? Quando tu vai fazer o hambúrguer, faz isso, faz aquilo, até no final sair pronto. Então, por exemplo, chegou o Então é esse cliente. que eu adquiri e não Isso, tô só que daí a ainda. gente tem que colocar ali, tem que lançar. O cliente chegou, vai fazer cálculo, deixou esse documento, aquele, tá tudo registrado ali. Agora a tarefa vai para fulana fazer, depois vai para ciclana. Então vai fazendo todo o ciclo, facilita muito a nossa gestão, tá? Claro que se a gente não tem, dá para fazer também no Trello. Mas, Ivete, é sentar, conversar, dizer, olha, para a gente arrumar essa bagunça, vamos ver o que está mais atrasado, o que é prioridade, e nós vamos delimitar. Tem horários de atendimento na primeira hora, tem dias, os teus clientes chegam lá e falam contigo a qualquer momento? Não, tem dia certo para atender. Só atendo de segunda-feira à tarde. De terça-feira eu atendo numa cidade perto. De quarta eu atendo em outra cidade perto, que são os sindicatos rurais. Uhum, E lá o atendimento não é cobrado. O que eu uhum. fizer depois do atendimento, aí eu cobro e no sindicato Sim, não tem. sim, sim. É, mas é que o previdenciário geralmente a gente não cobra. Mas com relação a isso, ok. Então a tua agenda já está ajustada para os atendimentos. Então tu tem que ajustar a tua agenda interna, essas tuas rotinas com elas. Olha, para a gente produzir mais, um dia vai ser dia inicial, um dia vai ser de prazo. Claro que o prazo não vai deixar para aquela semana, faz uma semana antes, né? Ah, quantas iniciais estão pendentes? Vamos botar qual que é a mais antiga, vamos botar no sistema para a gente botar em ordem. Vamos fazer uma força. Daí essa minha aluna, o que que ela fez? Ela foi lá e fizeram uma força-tarefa e colocaram aquelas coisas em dia. Hoje ela já tá. Ela disse, Daniela, agora eu tô conseguindo respirar, tô pensando até ir pro digital. Porque ela queria ir pro digital, mas sem arrumar a casa, não tem como ir pro digital, trazer mais clientes, não tá nem arrumado os clientes físicos, né? Então não tem como. Então, primeiro organiza, senta, ajusta, faz rotina, né? E vai indo, não é assim, tu vai chegar lá amanhã vai estar tudo maravilhoso, velho. Não, tu vai ter que fazer, sentar, às vezes ir adequando e pedir para elas pegar junto contigo, tá? Sim, Deixa eu entendi. compartilhar. Essa sua cliente conseguiu fazer só ela pelas orientações do curso, ou ela precisou contratar a equipe, alguma coisa assim? Ela e os funcionários dela, não, Ela funcionou. ela e a equipe dela, aham. Sentaram, ajustaram, criaram as rotinas ali, até meio juntas, fulana, uma só cuidava de auxílio de doença, uma de benefício assistencial, uma cuidava de revisão de documentos de clientes, então elas montaram as rotinas e foram se organizando, tá? Fizeram, tipo assim, uma pegada mais forte e depois, tá, então isso daqui tudo a gente já falou, agora eu quero falar assim, como liderar, tá? Então, assim, a liderança é comunicação, a gente vai ter que treinar a nossa equipe muito, tá? A gente vai ter que delegar as tarefas, então, assim, tudo que é operacional, quanto mais vocês delegarem, mais resultados vocês vão ter, tá? Aqui tem uma ferramenta que esse daqui é a avaliação delas com vocês, tá? Onde elas vão avaliar a liderança de vocês. Isso aqui é importante, até porque para a gente ter um feedback da nossa equipe, né? Onde elas vão responder e depois mandar para vocês. O nome é opcional, se elas querem colocar ou não, tá? Mas aqui vocês vão ter um diagnóstico como é que está a liderança de vocês, o que vocês têm que melhorar. Com relação à capacidade de liderar, com relação a ouvir, a comunicação, motivação. Então, realmente é importante que vocês deem para a equipe, para eles avaliarem vocês, tá? Aqui a gente tem também as habilidades. Isso daqui dá para vocês fazerem com eles e para vocês fazerem também. Eu até acho que já tinha mandado para vocês, não tinha lá no material? Tinha, né? Como é que tá a rodinha? Deixa eu ver, Ivete, não tô... Tá rodando a tua, não? Não fez ainda. Vê se você consegue ver. Tem coisas que sim, Ah, tá, tu circulou. Aham, tá, tem coisas que sim, tem coisas que não. tá. E depois eu vou mandar para vocês a playlist dos desafios, que daí no YouTube tem todos os desafios até o 8º, e eu quero gravar mais uns, eu quero fazer 21 dias. Depois eu vou mandar para vocês. Vocês querem a ferramenta também do desafio de 10 dias? Que é Sim. Então tá, desafio 10 dias. Tá, então Professora, qual software que você usa? Qual a programa? DVBox. Me chama de Dani, Ivete, professora. Ah, Dani, como que chama? A DVBox. A DV... ADV. Depois eu boto lá para vocês também.
E o ADV Box, eu uso ele não faz muito tempo, ele é bem bom. Tu consegue fazer o financeiro por ali, de gerar boletos, fazer todos os pagamentos. Eu não sei como é que é a função de pagamento de vocês. Vocês usam algum sistema? Não, a gente não usa. Os clientes fazem Pix. A gente dá uma relação dos dias, o horário que tem que pagar e os dados para o Pix. O horário não. Os dias que tem que pagar, os horários, o Pix é isso que eles fazem. Agora a gente a coisa vai ficar profissional aqui, Ivete. Daqui uns dias tu vai aprender. E não tem mais Pix. Pode pagar no Pix, mas vai estar registrado no sistema. Se não pagar, né, eles ficam com medo daí de não pagar, porque daí acham que pode ser protestado, tudo, e acaba que tu vai ter um valor mais significativo para receber, tá? Então, Entendi. liderança falamos, mapa da equipe. Esse mapa vocês também podem. Esse daqui, ó, é 25 maneiras de vocês motivarem eles sem gastarem nada, tá? Dá um bombonzinho, convidar para o almoço, um e-mail, post-it, funcionário do mês, isso aqui tudo, tá? Também vai para vocês depois. O ciclo do treinamento, como é que a gente faz para treinar um funcionário? Eu faço, você observa, depois você faz e eu observo. Então, assim, quando vocês vão pedir algo para o funcionário, vocês têm que fazer primeiro, vocês têm que mostrar como é que faz, né? Depois vocês vão mandar eles fazer, vocês vão observar. Esse é o ciclo da delegação e do treinamento, tá? E eu treino bastante a minha equipe, tá? Treino. Agora nós estamos no projeto de saúde mental, então estou treinando eles a parte mais psicológica. Contratei agora uma psicóloga comportamental que vai dar um treinamento lá dentro do escritório, né? E ela vai passar amanhã lá, falando para eles de saúde mental, como melhorar. Por quê? Porque eu vi que é algo que estava atrapalhando muito, né, a produtividade do escritório. Então, a gente já teve treinamento de comunicação, onde eu trago pessoas, ou às vezes eu mesmo faço, né? Então, a gente vai misturando, tá? Então, assim, ou esses dias a gente fez um de qualidade do cliente, onde cada um, sabe como é que eu faço os treinamentos? Já vou. Vamos trabalhar agora a qualidade do cliente. Como a gente melhorar o atendimento com o cliente? Então, a gente tem um grupo nosso do WhatsApp. Toda semana a gente pega um videozinho de qualidade do cliente, eu pego, ou depois pode ser eles, e a gente faz a cumbuca. A gente pega bota o nome de todo mundo ali e vai sortear quem que vai falar sobre aquele assunto. Isso na reunião mensal, tá? Pegou o papelzinho, ontem foi a Maria Eduarda. O que eu achei do vídeo, falou sobre isso, que a gente tem que atender bem, que a gente tem que criar sintonia com o cliente, cada um fala. O que foi sorteado vai ganhar um bombonzinho, vai ganhar uma barra de chocolate. Semana que vem, quem é que vai se dispõe a achar um vídeo sobre atendimento de cliente, como criar conexão? Então, isso faz com que o escritório esteja sempre em evolução para a gente aprender mais, tá? Essas reuniões que a gente tem é uma vez por semana, é 15, 20 minutos ali no início da jornada ou no início da tarde. Eu vou lá, fecho a porta do escritório, vamos fazer a reunião. Como é que está a semana? Quais os nossos objetivos? Quais as nossas metas? O que a gente tem que colocar em dia? O que a gente tem que organizar para nossas rotinas andar? Cada um fala ali 1, 2 minutos. O videozinho da semana. Vamos fazer o sorteio. O sorteado vai falar, alguém tem algo para complementar. Então, isso vai gerando também algo neles que é diferente, tá? Então, falamos aqui da delegação. Aqui, ó. Aqui como delegar também vai para vocês. Eu já vou explicar para vocês como é que eu faço as metas, tá? Ó, aqui, as etapas da delegação eu quero explicar para vocês. Antes de eu falar como é Dani, que eu... Tá. desculpa te interromper. Eu vou ter que sair, Uhum. desculpa até sair Tranquilo. na aula, por causa dos pequenos que eu vou ter que arrumar para ir No para a escola. almoço. Tá. Depois eu consigo ter acesso Sim, a essa sim. parte Vai, final? vai ficar gravado, daí tu pega só o finalzinho. Que eu acho que Tá, mais não, uns então 15, 20 minutos aqui eu finalizo com a Ivete, mas depois vai tudo isso aqui para vocês, tá? ok, porque já tá aqui em cima de mim e eu não tô Sim, já dando a estou com devida fome. atenção. Então tá. É, Não, mas foi muito bom. tá? Qualquer dúvida é só me chamar ali, estou à disposição, Tá tá? bom, Beijo. obrigada e desculpa. Tchau, Capaz, Ivete. tranquilo, até. Até. Então, Ivete aqui, ó. Aí, as etapas da delegação, a nossa equipe, quando a gente contrata ela, independente da pessoa já ter experiência em outro lugar, tá?
Então, a gente tem várias fases. A gente tem a fase de bebê, de criança, adolescente e adulto. Então, quando chega um colaborador para ti, independente de trabalhar em outro escritório, ela é bebê. Por quê? Porque ela entrou no escritório, a cultura do escritório é diferente, a tua rotina é diferente, teus processos internos são diferentes, tá? Então, tu vai ter que determinar, tu vai ter que ali ensinar para ela tudo, tá? Claro que hoje, eu dentro do escritório, quando chega alguém novo, eu ensino um pouco e depois eu delego para aquela pessoa que sabe mais que ela ensinar aquela outra parte, tá? Porque, por exemplo, eu não tenho como passar uma semana treinando um funcionário que chegou novo, né? Eu vou lá, dou uma pincelada no primeiro dia, ensino, dou as diretrizes maiores e digo, olha, agora a Cassiele, que é a que faz esse setor, que faz petição, que faz isso, vai te ensinar mais, tá? Depois a gente tem a fase de criança, que é onde a gente vai fazer treinamentos, apoiar, fazer feedback, né? Então a gente vai determinar um pouco mais, a pessoa já está um pouco mais tempo contigo. Adolescente, daí tu só vai dar um apoio, tá? Tu não precisa, a pessoa já tem mais autonomia, né? Então tu não precisa estar toda hora em cima. E depois a fase adulta, que é a delegação, que tu não precisa nem estar controlando, né? Corrigindo tudo. Eu não sei como é que é essa tua função de delegação. Tu centraliza muito ou não? Eu delego algumas coisas, eu procuro não centralizar, Uhum, delego algumas coisas, mas eu percebo que muitas vezes elas não fazem tudo que precisa fazer, acaba retornando para mim. Eu já pedi muito para fora, cada caso que vocês pegarem, acompanhe até o final. Se for um recado, se for uma petição, se for um agendamento de perícia que tiver que marcar na agenda, acompanhe até o final. Que data que a gente vai atender esse cliente para passar orientação para a perícia? E muitas vezes isso não acontece. A secretária, eu tenho deixado mais ela fazer as coisas. Ela, você me ensina como que eu faço o texto da nota do fulano? Eu falei, faz você primeiro, depois você me manda e eu vejo se está uhum, certo. Então, uhum. são questões de administração, são questões técnicas, são várias questões que, assim, eu delego, mas eu sinto que ainda depende muito de mim. É, tu tem que dar mais autonomia, mas tu vai ter que treinar elas para dizer como é que tu quer. Por exemplo, hoje dentro do escritório, eu passa por mim casos mais complexos, assim, onde a gente tem que discutir alguma tese, alguma coisa. Mas fora isso, tipo assim, inicial de auxílio-doença, inicial de uma aposentadoria rural que eles estão acostumados, coisas normais, assim, que não tem peculiaridade. Eles fazem e eu já nem olho mais. Por quê? Porque a minha gerente já tá há 5 anos comigo, né? Então, realmente, só que isso é um processo que tu tem que sempre começar. Ó, esse tipo de inicial não vai passar mais por mim. Já tem, só que daí tu tem que botar a responsabilidade para ela. Auxílio doença, tu tem que ter esse ponto aqui de atenção, esse ponto de atenção. Tu corrige uma, duas, né? Depois que tu fizer todo esse alinhamento e depois tu deixa para ela. Claro Sim. que o que que a gente percebe, Ivete, que eu, com o tempo, eu vou ter que contratar um controller, que hoje a minha gerente faz mais ou menos esse papel, tá? Que é fazer o papel de controlar se todos os prazos estão sendo cumpridos, de fazer aquela dupla checagem, de realmente o cliente que tinha que cobrar o documento, que tinha que cobrar isso, se tu fez, entendeu? Então, só que daí faz falta, né, pra gente, né? Mas hoje é a minha gerente que faz isso, mas eu percebo que ano que vem eu vou ter que ter uma pessoa para controlar um pouco mais, para não escapar, porque às vezes escapa também, né? Quando vê, tem um cliente lá que tinha que ter solicitado um documento que faltava para fazer a aposentadoria. Quando vai ver, passou 15 dias, por que que não pediram ainda? Entendeu? Eu faço esse papel de controller, eu faço muitas petições, eu faço todos os atendimentos, eu faço toda a inserção de dados no meu sistema de acompanhamento de processo. Eu faço, que são muitas coisas Faz que eu faço. tudo, tu faz tudo. Será Isso, que tu não tá com falta de colaborador? pô, mas está faltando dinheiro para contratar. Eu estou muito com falta. Essa semana, inclusive, eu pensei em estagiário, mas o estágio aqui em Ribeirão Uhum. é R$ 900.000, mais ou menos. Tá, mas até para nível médio? Até para nível médio. Tem um, não sei te dizer, porque eu já contratei estagiários de Sim. nível médio, de Uhum. nível superior. E tem o vale alimentação que a gente tem que pagar, ajuda de custo que a gente tem que pagar.
e sai em torno de R$ 1.000. Então, essa semana eu Mas pensei, falei, é nossa, meio turno também. eu vou confirmar, mas sim, Porque o nosso eu contrato na parte da tarde, então, assim, tipo, lançar um sistema, essas coisas que tu faz, isso não tem, né? Mas porque tu faz, não tem como, né? Tu teria que ter alguém que não precisa ter muita instrução para lançar ali, um mandamento, lançar, fazer essas revisões que são burocráticas, né? Então, assim, sim, com certeza te sobraria mais tempo até para tua captação, para o fechamento, né? Ou daqui um pouco alinhar as rotinas delas. No momento que tu também conseguir arrumar as rotinas, pode ser, vai sobrar mais tempo delas, né? Porque essa correria de estar sempre apagando incêndio, acaba que não sobra tempo para gente, para tirar tarefas tuas, né? sim, Né? entendo. E petição, assim, vou te dizer, depois de tu treinar elas, esquece, faz só o que tu acha que é estratégico, tá? Então, etapas da delegação. Eu quero te mostrar como é que eu faço as metas lá dentro do escritório. Aqui. Tu tem metas dentro do teu escritório? Faz alguma coisa? Não, meu escritório está bem, não tem. Mas tu tá aqui para aprender, né? Para Se tu já isso. soubesse tudo, não tinha A objetiva. conscientização é o primeiro passo, né? Eu já Primeiro entendi. passo a gente vê. Depois que a gente vê, a gente vai, tá? Metas do escritório. Tem dois tipos de meta, tá? A meta em dinheiro e a meta de produção. A meta de dinheiro é cada indicação R$ 10. A indicou para fazer cálculo, que são valores que eu cobro baixo, tá? Aqui R$ 300, 250. É R$ 10. Metas de fechamento de aposentadoria. A cada aposentadoria encaminhada, R$ 50, ou um processo que seja judicial, que vai dar em torno de 5, 6 mil de honorários, é R$ 50, tá? Cada 30 indicação, eu ganho uma viagem para o Nordeste, para o Rio de Janeiro. Isso daqui não motiva ninguém. O que Não, não, o que motiva eles é o reconhecimento, é o elogio, é fazer, dar um bombom, de vez em quando um café da tarde. Isso motiva. O reconhecimento e coisas de afeto. Aqui daí a gente está na parte de produção, que é o reconhecimento por afeto, tá? Então a gente tem metas de dinheiro e a gente tem a meta de produção. Quais são as metas de produção? Que é o que tu vai fazer lá com as tuas. Wesley, revisar os documentos, guardar documentos, 10 requerimentos de aposentadoria por semana, cálculo em dia. E o que ele queria de premiação? Livro. Tem vale massagem, vale salão, vale. Aqui não são valores significativos, tá? Aqui são coisas de afeto mesmo, assim. Né? Ah, eu quero um vale folga. Hoje, quando tá tudo em dia, as coisas no escritório, eu tô fazendo rodízio de folga na sexta de tarde. Se sim. cumpriram tudo, se tá tudo em dia, sexta-feira de tarde sempre tem um de folga. Hoje de tarde é a Patrícia. Eles adoram. Então eles fazem de tudo para estar em dia, para chegar sexta-feira de tarde, um vai se tirar folga, Uhum. tá? Só que eles Sim. têm que, para o Wesley ganhar o livro, ele vai ter que fazer tudo isso, tá? Aqui o da Patrícia, só para te entender que daí chegou no início do mês, eu fiz essa rotina dele, chegou no início do mês, eu vou lá chamar o Wesley, vamos ver como é que foi as tuas metas do mês passado. E ele vai mudando, as metas vão mudando, tá? Por exemplo, agora, ó, no mês de agosto, ó, manter a rotina, tirar um tempo de estudo, organizar a mesa dos papéis dos clientes que ele estava rolando, organizar a cozinha, não se atrasar, atendimento presencial, foco no cliente, foco nas tarefas, fazer com antecedência, 5 requerimentos por semana e revisar todos do mês, que ele tinha que revisar, ele queria também o livro, tá? Então, assim, Daniela, eles cumpriram a meta, vamos desafiar um pouquinho mais. O que está me incomodando é tal coisa, bota na meta, tá? Do mês seguinte. O Wesley era um que eu precisava. Geralmente eu faço esse alinhamento maior uma vez por mês com eles, tá? Individual. Mas o Wesley, como ele se desfoca muito, uma vez por semana a minha gerente dá uma alinhada com ele. Como é que tá? Tá indo? Ó. Aqui a rotina da Patrícia. Rotinas estabelecidas, o Whats, responder, o Face, responder mensagem, digitalizar documentos, fazer status do Whats todo dia, toda quarta-feira, stories,
mensagem de aniversário, mensagem de cobrança no dia 27, mensagem de andamento de processo. Uma vez por mês, todos os clientes recebem mensagem do andamento do processo deles, tá? Lista de Você transmissão. essas metas? Quê? Você vai disponibilizar esse arquivo com essas Vou. metas? Aham. Para a gente Lista se de... basear? Sim, lista de Deu uma transmissão. travada. Deu? Ixi, Mas eu acho que agora voltou. Eu tô te escutando. Só não tô vendo a tua imagem. poxa vida. Voltou, Ivete? Voltou? Poxa, Agora voltou, tá? Então, assim, ó, aqui tu vai adequando cada mês, tá? Então, essa mensagem, de ela, novo. de novo, voltou. Agora voltou, ó. Uhum. Voltou, né? Tá me escutando? Eu tô te escutando, só não tô te vendo. Deu? Voltou? Aqui. Recording in progress. Deu. Agora deu certo. Nossa, Tá, então ali, as rotinas, tá? Então a gente confere com ele se conseguiu, se bateu aquela meta, ela queria um vale salão. Agora vamos ver para esse mês. Então, assim, todo mês eu faço alinhamento com base com o que eu acho que está dando mais problema. Vamos ver aqui, de agosto, ó. Ela quer um salão também. Melhorar o atendimento, melhorar a comunicação com os clientes, oferecer café, porque daí a coisa vai evoluindo e a gente vai cobrando um pouquinho mais. Porque ela não é muito, assim, como é que eu vou dizer, simpático. Não é que ela não seja simpática, ela tem vergonha de se conectar com os clientes. Eu disse, Patrícia, cada cliente que chegar, tu vai te levantar e vai oferecer um café. Então, agora eu botei como meta, oferecer café, bala, conversar com os clientes, rotina já estabelecida, rotina das redes sociais. Então, aqui tá tudo. Se ela ganhar, ela vai um vale salão, tá? Ficou claro para ti? ficou. Queria saber se você vai disponibilizar esse arquivo. Tudo, Eu tudo sei que, que é particular tudo, do seu escritório, mas não, serve para a não, gente basear, né? não. Aqui é nosso, tudo que é meu é de vocês. Tá, as rotinas. Agora eu quero voltar lá para o mapa mental. Eu já não vou nem fechar esses arquivos aqui, porque daí depois eu só baixo eles e fica mais fácil para me mandar para vocês na sequência. Eu só quero te mostrar assim, esse alinhamento eu faço uma vez por semana, tá? Essas reuniõezinhas rapidinhas. E uma vez por mês eu faço uma reunião maior para a gente alinhar, tá? Tu faz reunião seguida com eles, Ivete? Faço reunião mais ou menos a cada 15 dias. Tá. E o que que tu faz? Como é que é? Produtiva? Como é que é as tuas reuniões? Olha, eu peço muito para eles me falarem o que está difícil, o que eles querem, o que a gente pode melhorar. Uhum. Passo a minha percepção de várias coisas que eu acredito também que precisam ser diferentes, que precisam acontecer de outra maneira. A gente até fala de cliente, às vezes, nessas reuniões, o que não seria o caso, né? Mas quando a Uhum. gente precisa decidir alguma coisa que está atrasada, a gente aproveita a reunião e conversa sobre determinada questão técnica. Uhum. Que mais? Às vezes eu peço para elas escreverem duas qualidades, dois defeitos que elas vêm no escritório para a gente conversar na reunião, Uhum. E daí coisas assim. e a partir disso tu consegue fazer algum movimento para mudar? Eu tento. Uhum. A gente já modificou algumas rotinas, a gente fazia de uma maneira, e aí na reunião, não, então não está dando certo, vamos fazer de tal maneira. Por exemplo, Uhum. retorno para cliente. A gente combinou que ao invés da gente ligar de volta, quando o cliente ligou, Uhum. a secretária vai falar, olha, vamos fazer assim, eu vou falar com a doutora, na quarta-feira de manhã, a senhora pode me ligar de novo, que eu faço o retorno? Aí, na terça-feira, ela me fala todas as informações, todos
os dados que ela precisa. Na quarta de manhã, quem ligar, ela já vai dar retorno. E a mesma coisa na sexta-feira de manhã. Então, a gente Uhum. estabeleceu 2 dias. Mas sempre tem alguém urgente, sempre tem alguma coisa que. Porque eu falei para elas, falei, gente, vocês me param o tempo todo e a minha cabeça não está dando. Eu estou pensando numa petição, numa manifestação, eu tenho que pensar na resposta para o fulano, eu tenho que lembrar do processo do ciclano. Falei, Uhum. calma, vamos Não, combinar os. isso também, os teus elas não podem estar te interrompendo o dia todo, toda hora. Então, tu pode delimitar. O que vocês tiverem de dúvida, vocês vão me perguntar às 11 horas, das 11 às 11h30, vão me perguntar tá o horário da tarde, vocês vão anotando tudo e depois. Por quê? Porque daí não te tira do foco, Sim, tá? Tu também vai ter que delimitar isso, tá? certo. Eu quero te mostrar duas coisas aqui. O Trello, como é que eu usava, tá? Aqui, ó. Daí dentro do Trello, o que que eu colocava? Aqui são documentos, tudo que é lista de documentos que eu preciso, documentos rurais, daí tava tudo alinhado. Depois, aposentadorias aguardando a DER. Tudo que estava aguardando a DER. Aguardando diligência, documento de cliente. Aqui tudo. E aqui, eu não sei se tu usa também etiquetinhas assim, os Sim, responsáveis, ó. Daí, tava aguardando cópia de processo administrativo do marido. Botava os prazos aqui. Isso tu faz? faço, a gente Tá. faz, começamos a fazer. Com as duas advogadas. A secretária, sem chance dela conseguir chegar nesse nível. Quer dizer, precisava, né? Eu acho que a rotina dela, vou te dizer assim, a primeira rotina que eu fiz tá aqui, ok? Ó, tarefas para serem feitas, coisas para ser corrigidas, né? Então aqui tu já usa, então tá tranquilo. Não preciso nem compartilhar isso aqui contigo. Se você quiser compartilhar para Tá, eu ter ideia desses documentos tá, que você usa, essas coisas, eu sim, gostaria. tá. O que que é importante? Eu lá com a minha secretária, lá no início, né, até a gente pegar o ponto de fazer mapa mental, isso, aquilo, eu fazia no Word. O que que ela tinha que fazer no dia, que eu já tinha toda a rotina dela de segunda a sexta, eu imprimia aquela folha e recortava, então e daí ela tinha que marcar, tá? Daí eu imprimia assim os quadradinhos, e daí do lado tinha um lugar para ela marcar, tá? Então assim, ligar, não sei o quê, tudo que ela ia fazer na rotina, eu imprimia, ela recortava e ficava ali tipo uma prancheta, tá? Daí o que ela fazia, ela marcava o X e no final do dia eu dizia, tu tem que deixar em cima da minha mesa. E assim foi as primeiras vezes até ela se habituar. Depois vai para o Word, depois vai para o mapa mental, hoje já está no software, tá? Mas só para te entender o processo. Então não adianta eu começar a dizer assim, Ivete, bota ela no software, faz o mapa mental, não vai dar certo, Não vai, né? não adianta. Não, tu vai ter que pegar, fazer no Word, tu vai ter que digitar, tu vai ter que imprimir, mandar ela recortar, deixa na mesa dela. Gislaine, no final da tarde, tu vai me deixar aqui as tarefas tuas que tu cumpriu, marcado. Porque também dá comprometimento, entendeu? Se tu só mandar ela fazer sem marcar, ela não vai se comprometer. Então, ela marcando ali, ela, não, eu fiz, eu só vou, né? Tá? Sim, entendi. Agora vamos para o nosso mapa mental do que a gente aprendeu hoje, tá? Então, isso aqui tudo a gente aprendeu, tá? Que é tudo que a gente falou, que vai tudo para vocês com as ferramentas. Aqui, as metas do escritório, também já está o documento aqui. O desafio de 10 dias depois eu vou mandar para vocês. E aqui, o que que eu quero que vocês façam de tarefas, tá? Criar as rotinas. Processos internos, eu vou mostrar depois. Processo interno é desenhar. Eu vou fazer a petição, tem um modelo lá na pasta do cliente. Darará. A doutora Ivete gosta da letra tal, de não sei. Isso quem vai fazer não vai ser tu. Vai ser as tuas advogadas, tá? E a tua secretária também vai desenhar. Eu tenho que ligar para o cliente nesse ato, tá? Fazer o perfil comportamental, fazer o teste de liderança, reunião semanal e mensal e aplicar as ferramentas de gestão. É possível? 15 dias. Quanto tempo? 15 dias? Acho que eu não consigo implementar É, tudo isso. vai fazendo aos poucos, mas assim, tenta pelo menos as rotinas. Eu acho que o que eu vejo que é mais importante para ti, as rotinas,
e fazer aqueles acordos negociáveis e inegociáveis, o manual ali. Até vou colocar Sim. aqui. Acho bom você colocar. Implementar o manual de cultura. Ivete, alguma dúvida? Não, professora. A Dani. Dani. Tiver assim. Tá. Aham, os cachorros. Mas é assim, tem hora que. Graças a Deus, os meus aqui já saíram, já. Ivete, então, fico à disposição, né? Qualquer dúvida é só chamar ali no Whats, né? Quero tirar uma foto, nossa. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver. Então tá, foi um prazer estar contigo, bom final de semana, né? Qualquer coisa. Foi um prazer também, muito obrigada. Bom, Manda a fotinha para postar também. mando. Então tá. E me surpreendeu, viu? Foi melhor Ai, do que eu que bom, imaginava. que bom, que bom. É isso que a gente quer. Quando a gente Aí, escuta esses feedbacks, é isso. Aqui é mão na massa, o que eu sei, você sabe, tá? Beijo. Bom final de semana. obrigada. Até, Você tchau.